A paz do Senhor a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Estamos no 7º episódio. Estamos muito felizes por ter chegado até aqui. E o nosso convidado de hoje, ele é da Prainha. Isso mesmo, Érica. Nosso convidado, ele é diácono, ele é pregador também da palavra, ele é coordenador de jovens da Prainha e futuro fisioterapeuta. Seria a palavra? Acertou. Arthur, prazer. André Arthur Gonçalves. Seja bem-vindo, Arthur. Arthur Gonçalves? Arthur Gonçalves. É bacana esse nome, bonitão. Agradecemos por aceitar o convite. Verdade, mano. Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo. Eu agradeço a vocês, é uma honra estar participando, né, de um trabalho que eu acho muito interessante, porque podcast começou a aparecer esses tempos, né? Isso. Abrangendo vários tipos de assuntos. Sim. E eu sou da parte e gosto das pessoas que usam todo tipo e método de comunicação, né, para alcançar as pessoas com o evangelho. É importante, né? Porque senão vai assim. buscar outro, se não tiver da Se não igreja, tiver aí busca igreja, em outras, vai né, se coisas encher secundárias. mais alguma coisa, né? Sim. Exatamente. Algum assunto. Já tinha participado de algum? Não, primeira vez. Olha, tá chegando no Primeira melhor, tá vendo? Depois vai ter outros convites. É verdade, em nome de Amém. Jesus. QG, olha QG. Está corroborando dois convidados do QG, do Igor, do QG Talk. O irmão dele veio aqui. Lá tem também? Tem um podcast. Não sabia. A nossa QG Talk. inspiração. Nossa inspiração. Ah, eles Vai que foram os começar. pioneiros, no caso. Tipo, já tem muito tempo o podcast É? deles, aí foi que ano passado eu descobri, aí a gente começou a ter essas ideias. Aí vamos fazer um nosso aqui e tal. Aí. Mas isso é bom. É, E são isso é poucas muito igrejas legal. que têm utilizam esse método Com certeza. novo, né, de alcançar as pessoas. Olha, aqui em Belém, do nicho gospel cristão, tem o Submersos, que eu acho que tu viu que o Luan participou. Submerso, eu vi. Da banda Submersos, tem o do QG Talk e tem mais um outro, o Júnior Santos, do filho do pastor Raimundo Santos, também tá vindo com um agora, acho que é essa semana que estreia o dele. Então tem poucos ainda nesse segmento aqui em Belém e é interessante realmente a gente ficar nossa bandeira também nessa área, que é como tu falou, eu acredito também dessa mesma forma. Se a gente não produzir um conteúdo relevante para os nossos jovens, As pessoas vão consumir outros eles vão conteúdos. consumir outros lugares, então a gente também tem que estar lá. Então é um prazer, como ela já falou, te receber aqui, cara. A gente te conheceu, acredito que ela também te conheceu lá na conferência Praianos. Que foi, vocês foram? A gente foi. Fomos. Tá certo. Foi incrível. É incrível. Ano que vem tem Incrível, mais, né? né? E foi algo assim sobrenatural, cara. Foi. Tipo, sem palavras mesmo pra descrever Graças o que a Deus. aconteceu ali. Mas vocês só fazem conferência de um dia mesmo? Ou vocês Não, porque querem essa foi a fazer primeira mais? conferência que a gente fez. O Primeira trabalho de conferência. vocês também começou tem o quê? Uns 2, 3 anos, né? Mais Um ou ano. menos. Um ano? 2020. Não, quando o pastor Luan assumiu foi 2021. Foi 2021. Mas mesmo. já vinha há muito tempo Missão Jovem Prainha. É mesmo? Muito tempo. Só que quando ele assumiu, ele deu essa cara mais jovem, realmente jovem tá. pra Prainha, né? Pra Missão Jovem Prainha. Legal. Aí eu falo para as pessoas que conversam comigo, né? Que não conhecem o pastor Luan, é difícil, porque ele é um cara bem conhecido aqui. Mas, tipo assim, pessoas que não conhecem ele ou não conhecem o trabalho dele, eu falo, meu pastor, o pastor Luan, de jovens, ele é um cara muito visionário. E ele me ensinou isso. Quando eu comecei a caminhar lá na Prainha, ele me acompanhou desde o começo até hoje. Ele sempre manda mensagem falando, e aí, mano, e tal, não sei o que. Ele vai lá em casa conversar, a gente conversa sobre tudo, qualquer coisa. Ele é teu mentor. Ele É um cara incrível também. Quando eu comecei, Conheci ele tem pouco tempo também. Na verdade, esse ano eu já conhecia, claro, desde o ano passado, do congresso e tal, do Peregrinos, que eu fui conhecer a figura do Luan, mas a pessoa mesmo eu conheci esse ano. Ele é um cara realmente incrível, como tu descreve. Eu já tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele assim, e tipo, ele abre tua mente assim. Sim. Ele tem ideias Ele é um cara muito incríveis visionário. que realmente levam pra tua cabeça. Não, e como eu também. disse, ele ensinou isso pra gente. E a gente, quando se torna líder, começa a passar essa visão também, porque é o que foi colocado na nossa cabeça. Isso é bacana. Ele implantou isso, né, de uma forma muito boa, e a gente consegue passar isso para os liderados. E assim formar outros líderes e os líderes passarem isso para os liderados. A mesma visão, né, cara? Assim, Isso é muito bom. sucessivamente. E a visão de crescimento, né? Que tem que ser, Sim. a visão de crescimento da igreja tem que ser essa. De Com expandir, certeza. de levar realmente a mensagem e consolidar. Então, realmente... Luan, bora logo, Luan. Para de enrolar. Ainda não aceitou, não? Vai ter que... Não, ele já aceitou. Não, o negócio é o a tempo dele. agenda. A agenda. É o é, tempo, né? realmente, Agenda que é mais dele. complicado. E a gente É também não compreensível, né?
É compreensível que ele deve fazer muita coisa. Não, mas tipo, e realmente ele faz, a gente acompanha de perto, né? Porque todo mundo ali faz, todo mundo que é líder Não fica parado, né, cara? tem que fazer alguma coisa. E, tipo assim, por isso que o trabalho cresceu. É, O trabalho verdade, multiplicou, assim, as pessoas se multiplicaram as almas, né? As pessoas que, como posso falar assim, se firmaram ali que a gente chama de, os que são, deixa eu ver uma palavra, fixo. As pessoas que são fixas lá, foi assim, a gente foi acompanhando e foi desde o começo, por isso que cresceu. Entendeu? Porque precisa, né, desse acompanhamento, como você está falando, para consolidar realmente a pessoa se tornar uma pessoa fixa ali na igreja. Não, isso é uma bela oportunidade para a gente explicar eu vou explicar a minha parte, porque eu vivi isso desde o começo. Isso é bacana, de como pode foi. falar, cara. Porque no começo, a gente tinha na média, assim, 30, 35 jovens Caraca, mano. fixos. O culto 2020, assim, depois que voltou da pandemia mesmo, o culto era... A gente lutava para botar 40 pessoas ali, 30 e poucas. E hoje em dia o nosso culto aí, a média é de 90 a 110 pessoas. 90 a 110 pessoas. Nossa. Aí tem os meses, né, que oscilam, que as pessoas vão Sim, mais, sim. né? E tem uns que vão menos. Mas, tipo assim, a gente já bateu 160, 170. Na vigília a gente bateu 300 e alguma coisa. Não, a vigília eu não Nossa. consegui. Eu fiquei muito triste que eu não consegui. E as mas vigílias são pressão. são, pressão, eu vi ela faz essa pelos pressão. stories, pelo Instagram. E quando a gente começou foi assim, o que a gente falou? Era eu, o pastor Luan e mais outro pastor. Só que o outro pastor teve uns problemas e ele, tipo assim, não conseguiu continuar, né? Uhum. Ele falou, mano, a gente vai ter que dar o sangue aqui, só nós dois. A gente ia de moto pro Tapanã, lá pra... A gente foi... Bengui, que é tudo por foi ali, pro Tapanã, pro Bengui, a gente foi lá pela Marambaia, foi pra Mirante Barroso, foi lá pra Banda Augusto Montenegro. Uma vez quase a gente morre, ela quebrou, quase quebra o pneu lá a jança do pneu da moto dele. Testemunho. Eu não sei como é que a gente não caiu ali, o buraco parecia que a gente entrava no mundo invertido lá, da série. Bateu assim, só que foi erro, porque não tem a Vocês estavam muito rápido. Tava rápido. E tipo assim, a Augusto Montenegro é cheio de buraco, né? Sim, sim. Aí tipo assim, a Jança é assim, ela ficou assim, ó. Caramba. E a moto dele andando assim, ó. E vocês não caíram? Não. Ele fez um malabarismo lá e a gente conseguiu ir. Vocês iam visitando as igrejas? Não, a gente ia visitando as pessoas. Os jovens de lá, né? A gente ia lá, visitava uma pessoa, visitava outra, conversava e chamava pro culto. Assim foi. E tipo assim, lá tem uma política na nossa igreja que é tipo assim, para usar a nave tem que ter mais de 50 pessoas dentro da nave. Porque os custos são muito altos, com luz, certeza. tudo isso. E tipo, o nosso primeiro culto bateu tipo 54, ali na risca. Aí no segundo já foi tipo 70 alguma coisa, 80 e assim foi. Todo o trabalho que vocês fizeram, né, dessas visitas. Mas é por causa disso, a gente acompanhava as pessoas O trabalho foi mais direto. boca a boca? Ou... Primeiro foi, mas depois foi do celular. Né? Tinha mandando mensagem, mais perguntava como é o Aí dia. estruturou a mídia, né, de vocês. A mídia. Que também faz um trabalho incrível. Sim. Então, né, Aí foi assim. No começo foi tipo assim, na raça, na coragem. Foi, Mas deu. Quando chega era tudo isso aqui era mato, né? Tipo, isso aqui, Mas tipo assim, deu resultado. As pessoas perguntam, Graças a Deus. qual é o segredo para crescer? Toda vez que eu vou pegar alguma igreja, eles perguntam assim, você é coordenador da prainha, né? Eu falei, sou. Aí, qual foi o segredo para crescer? Eu falei, acompanhamento. Se importar com... o pós-culto, né? Depois do culto tá ali se pertinho, importar né? com as questões da vida do teu próximo. Se interessar pelo que ele vive, como ele está, e tentar apresentar uma solução para ele. Verdade. Através do que Cristo colocou na tua vida, é claro. Aí foi assim. Mas como eu tô te falando, no começo era tipo assim, eu acompanhava 15 jovens, 19 homens, porque tipo assim, a gente tem uma política, homem acompanha homem, mulher acompanha mulher. E tipo assim, imagina, todo dia tinha um problema para apresentar pro pastor lá. Olha, pastor, tem isso aqui. Olha, pastor, o jovem tá passando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Era tipo Moisés lá no Êxodo. Já tava todo mundo assim. Agoniado esses pessoal aí. Só que graças a Deus a gente conseguiu ir trabalhando essas questões e foi aparecendo mais líderes, né? Pra auxiliar, né, cara? Mais Isso é potências bacana. que E nasceram hoje tem dali. quantos líderes jovens? Rapaz, hoje tem muitos, mas acho que é na base, sei lá, de uns 12. Caramba, 12, 14. 12, Quantos jovens fixos vocês têm? Hoje, 157, acho que já bateu, 155. Jovens
fixos. Fixo. Por isso que a média do culto é essa, 85 a 100 e algumas pessoas, 100 e poucas pessoas, entendeu? Igor, tem muita gente, mano. Não, e sabe por quê? Uma coisa que o pastor falou uma vez, a gente já está acostumado com isso. Isso não é bom. Né? Isso não é bom, sabe por quê? A gente vê todo final de culto não, todo final de culto, mas durante a semana eles mandam relatório. A secretaria manda relatório, né? A Secretaria dos Jovens manda relatório. Tipo assim, a gente olha o culto, às vezes a gente olha assim e fala, poxa, parece que deu meio vazio, né, do que semana passada, em relação à semana passada, parece que deu mais baixo o número de pessoas. Mas quando a gente olha no relatório, 97 pessoas, 80 pessoas. Tá espalhada ali pela igreja. Não, é porque, tipo assim, na prainha cabe, acho que é na nave, assim, embaixo, 300, cabe né? umas 300 e poucas pessoas. E, tipo assim, querendo ou não, a gente vê que tem um número de pessoas grande, mas para o que a igreja comporta, né? Aí, às vezes, a gente fica assim, será que deu muita gente? Aí, quando sai o relatório 97, fala, cara... É muita gente. Muita gente. Porque olhando assim, porque é grande mesmo a nave. Grande. O pessoal fica espalhado, não tem essa noção. Fora a galera que trabalha e tal. Sim, mais, né? porque conta todos, realmente, conta né? todos. Todo mundo, galera que trabalha, galera que tá na No louvor, tesouraria, né? louvor, quem vai pro púlpito de liderança e Caramba, não é muita, mas as pessoas é que muita estão gente, visitando. mano. Não é pouca graças a Deus, pela misericórdia e bondade dele, o trabalho tá indo cada vez mais. E aí, então, foi a primeira vez que a gente começa diferente, né? Tipo, a gente não... Porque geralmente a gente começa perguntando pro convidado da infância dele. Tipo, alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na infância, como foi o contato com a palavra, enfim, essa trajetória, né? Dessa vez já começou diferente. Mas eu acho que as pessoas tinham muita dúvida sobre isso, porque tem muita gente que conhece a prainha hoje em dia e não sabe como é que começou, né? Com certeza. Eu conheço gente que fala, porque os caras fazem um trabalho bacana lá na prainha e tal. A gente fica pensando como é que foi que cresceu, como é que aconteceu e tal. Porque realmente vocês conheciam a prainha? Eu fui conhecer ano passado. Tá vendo? Ano passado. Ano passado, mano. E olha, como eu falei, já tinha, muito tempo. Conheci esse ano. E através do nosso coordenador que eu fui conhecer. Que ele é coordenador da coordenação, né? Então ele tem contato com o Luan. Aí eu fui conhecer através dele. Aí ele fala, prainha assim e tal, acho que eu trabalho junto. Aí eu fui pesquisar e disse, caramba, tudo aí. Mas a tua infância, nasceu no berço evangélico, né? Nasci no berço evangélico. Tipo assim, os meus pais, eles não eram convertidos, né? Mas quando eu nasci, eles já eram. Meu pai já era obreiro e tal. A minha mãe também acompanhava ele. Eles se congregavam ali na Santos Dumont, no Sacramento. Você já ouviu falar Santos Dumont. Se congregavam ali. Só que eles contam a história deles, né? Mas, tipo, o meu pai também veio dessa caminhada. Ele era do mundo. Só que quando eu nasci... Aí ele parou mesmo. Não, quando eu nasci ele já era. Ele já pregava e tal. Ele assistiu juntos com 15 anos. Caramba, mano. 15 anos. Aí quando eu nasci, eu já tinha na média de uns 30 ali, meus pais. Aí já estavam numa caminhada. Estava amadurecido já na Sim. Também. Que bom, graças a Deus. E aí, tu é filho único? Filho único. Deve ser filho único. Bacana. Não, as pessoas... Bacana. É bacana. Não, as pessoas falam pra mim assim... Poxa, mas tu é tão sozinho, né? Aí se coloca no meu lugar, já falou, mas eu nunca senti isso. Você fala com uma pena, né? Poxa, mas tu é tão sozinho, né? Filho único. Eu falo, rapaz, irmão, tu sabe, ganhava todos os presentes só pra mim. Mas isso que é bacana. Teve um ponto que eu queria ser filha única, mas hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus irmãos, assim. Não tem mas como. hoje em dia, assim... Não, hoje em dia eu também... Tem aquele momento de eu queria ser filha única, revoltada... Mas hoje em dia... Hoje em dia eu também, se for parar pra pensar, eu queria ter um irmão assim, da minha idade, né? Então pra gente conversar, ou sei lá, menor. Fica pensando, né? Mas tem primo? Tenho vários primos. Não, primo. Par de pai, par de mãe. Dependendo do grau de proximidade, quase torna irmão. Caramba, cara, entendi. Aí, no caso, tu nasceu já na igreja praticamente também. Sim. Eu nasci no Sacramento, né? Nasci, morei lá, acho que 5 anos só, uns 5, 6 anos, morei lá. Eu morava na Baixada, perigoso que só, pra ali, rapaz. E, assim, eu morei lá, né, um tempo, aí me mudei pra Marambaia, morei na Marambaia, onde eu morava, antes de me mudar. Eu morei uns 14 anos, 15 anos, e agora eu continuo na Marambaia, só que em outro lugar. Sai da Marambaia, rapaz. Pois é, agora eu tô 3 anos lá onde eu moro, na Tavares Baixo. Eu morava no Canal Água Cristal também, perigoso que só, né? É mesmo, na Baixada. Só morei em lugar perigoso, Canal e na Baixada. Rapaz. Mas seguiu sempre. É burguesa, mora no centro. Não sabe Vou nem responder esse teu comentário.
Mas aí depois passou a vida toda na adolescência. Foi. Aí, Eu fui depois criado, aí viu. depois disso meu pai foi consagrado e foi para uma igreja que eu falei antes, né, antes de começar, que ele foi para Angostura, ali na parte de Sacramento, perto de Tecento. Aí eu passei lá, tipo assim, acho que dos meus 9 anos até... Ele foi para pastorear a mesma igreja? Foi, para pastorear a igreja. Meus 9 anos até os 13, eu acho. 13. Aí eles foram para Prainha. Aí eu acompanhei um pouco lá na Prainha, né? Fiquei um ano, aí depois eu me desviei. Foi mesmo, velho? Comecei desde os 14, dos 14 até os 18. Caramba. Passei esses Mas 4 teus anos. pais, eles pegavam no teu pé por causa disso? Já que teu pai é No pastor. começo pegava. Então, No começo a pressão... pegava bastante. Mas tipo, É o só vou dobrado. lá num belo dia, não quero ir pra igreja. Não, eu acompanhava porque eu era meio que obrigado, né? Ah. Tipo assim, depois que eu também era muito novo, quando eu saí eu tinha 14 anos de idade. Aí então eles falavam, tem que ir, eu ia, mas eu ia, cumprir isso. tabela, né? É, Eu né? cumpri Só pra tabela. obedecer. Aí mas eles pegavam no meu pé no começo. É. Que eu comecei a usar brinco, essas coisas, usava um pince aqui. Aí eu só não fiz tatuagem porque eu não tinha dinheiro na época. Se não, Quando eu seria. comecei a ganhar dinheiro, eu me Olha, converti. Faz, que é legal. Não, mas eu acho bacana. Acho bacana. Tá vendo? É bacana. Eu acho também. Não, eu Nada acho contra. Bacana, acho bacana. Aí tu não fez a tatuagem. Não, porque eu não tinha dinheiro, né? Se eu tivesse, tinha feito. 4 Mas anos, então, Foram desviado. 4 anos 4 anos fora afastado, da cara. igreja. 4 anos. E nesse período eu tava estudando, né? Eu tava no ensino médio. Ensino médio. Mas tu acha que tu saiu por mais influência? Ou por foi realmente só- queria... Não, acho que não. É tipo assim, teve um tempo que até minha mãe colocou isso na minha cabeça. Ela falava assim que eu tinha que me afastar das amizades, porque elas me influenciavam. Mas eu acho que a influência é até certo ponto. Eu nunca fui um cara influenciável. Eu sempre fui o de influenciar. Tanto que até na escola o pessoal falava, a coordenadora falava mal de mim, falando, olha, é o seu filho que puxa o bonde aqui. Ele quer uma companhia. Tipo, ela falava, mas ele não pode andar com esse pessoal, mas é ele que puxa o pessoal. Aí, Ele é tá o perigo. Aí era tipo isso. Aí só que eu acredito que a influência, até um certo ponto, sim, ela é pertinente. Mas tem uma hora que a gente que tem assim um gênio forte não vai pelo papo dos outros. Não vai entendeu? ceder a influência dos Só que eu fui um cara muito curioso. Por isso entendi. que as pessoas falam pra mim, que tu viveu 10 anos em 4. Eu falei, eu acredito nisso. Porque eu me converti dos 18, fazendo quase 19. Caramba, mano. Aí eu vivi essa época ali, eu acho que uns 2 anos ali, ferrenho. Intenso mesmo. Intenso, Fiz tudo que dava pra fazer, eu fiz. Como foi assim, tipo, tu terminou teu ensino... Foi já no ensino médio, tu já experimentou outras coisas, essa outra vida, assim, mais intensa? Olha, eu comecei assim com 14, então eu tava no nono ano. Aí do nono ano, aí eu fui pro ensino médio, nesse ensino médio que a gente vai começar a conhecer outras coisas e tal. Isso. Outras pessoas. Aí, tipo assim, um caso muito curioso que, tipo, eu contei pra poucas pessoas. A primeira vez que eu fumei maconha, eu tinha 15 anos. Isso vai dar um ótimo corte. Nossa, muito novo. 15 anos. Vai dar um corte Mas te firme. ofereceram? Hã? Te ofereceram? Não, Ou, tipo, não por foi meio que me curiosidade, ofereceram. foi- As pessoas que eu andavam, fumavam. Aham. Não eram todas, mas eu acho que umas 3 ali. Uma das pessoas do meu... Uma pessoa... Peraí. Umas pessoas de alguns ciclos de amizade. Entendeu? Tô entendendo. Tipo assim, eu tinha vários ciclos de amizade e uma dessas pessoas, assim, de algum ciclo, ela era usuária. Aí eu, tipo assim, me ofereceram, como eu falei, eu não sou um cara de ser influenciado. Então eu relutei. Falava, não. Tá. Tanto que eu lembrava de uma palavra que meu pai me disse uma vez, ele disse assim, eu não vou te proibir de fazer nada. Só que quando você pensar em usar drogas, pense 2 vezes. Porque eu já vi pessoas que entraram nesse caminho e se perderam. Não conseguiram mais voltar. Sério. O Pedro, Nossa, um dos real. nossos convidados, que também é um dos coordenadores de jovens aqui do nosso bairro, ele vivenciou também uma experiência parecida nesse sentido. Tipo, novo, ele Ele era dependente químico. era já dependente químico. E isso levou a outras coisas mais também. E, então, tipo, realmente é muito... Tanto que ele falou no testemunho dele pra gente aqui, que ele orava para Deus, ele falava segurando uma arma depois de cometer já um assalto, dizia, meu Deus, eu quero sair dessa situação, e não conseguia.
Porque realmente aprisiona a pessoa de tal forma, Ele falou cara. isso pra mim uma vez, eu lembro até hoje. Eu tinha nessa idade, eu não tinha provado ainda, mas ele falou isso pra mim, falou, quando você for usar algum tipo de droga ou coisa parecida, pense 2 vezes, porque você pode entrar num caminho que você não vai mais voltar. O papai fala, na verdade, se alguém te oferecer droga, se é um amigo, não é teu amigo. Ele falava uma coisa não parecida é teu amigo, com isso também. então Também. não vai... Aí, no caso, tu experimentou nessa idade. Sim, 14 para 15 anos. Caramba. Mas ficou só na maconha. Não, eu já tinha bebido. Porque adolescente. Né? Adolescente tinha inventa cada bebido e arte, tal, né? ia pra casa dos outros, assim, dos amigos. Adolescente e tal. empolgado. Ia pra essas festinhas. Adolescente empolgado, realmente, adolescente. Aí, no caso, como foi? Tipo, inicialmente foi a curiosidade que te levou a Foi curiosidade. experimentar. Acho que todas as coisas foram curiosidade. Porque eu sempre também fui um cara muito cauteloso, sempre fui um cara muito cauteloso. Tinha medo de. Já falei, mano, se eu dar um negócio desse aí, eu levo farelo, rapaz, não quero. Entendeu? Eu pensava assim, não. Pensava, Pois Falava, é, não. mano. Aí, pois é, a primeira vez que eu fui, mas só que, tipo assim, eu curti. Foi? Aí eu usei até eu me converter. Foi mesmo. Mas eu não era, tipo assim, dependente. Porque aí eu conheço pessoas que é. tem esse negócio assim, de Tem parece uns amigos meus que eram assim. dá o horário assim e já fica agoniado, mano. Tinha um amigo meu que eu morava na Marambaí que ele era assim. E tipo assim, são coisas que são muito curiosas, porque nesse tempo, a gente foi para um retiro espiritual. Sim. E tal, e ele era mais dedicado do que eu. Tanto eu consegui ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês e não consegui mais ter aquela constância, né? Ele não, ele conseguia, ele ia para a igreja e tal, me chamava. Só que depois de um tempo, aí eu desbandei, né? E ele, tipo assim, continuou. Só que depois, ele começou a conhecer pessoas, né? Jogando bola, se eu não me engano. Aí ele começou a usar. Caramba. Aí ele usou uma vez, aí depois ele falou que ele usava antes de ir para a escola. A maconha. Depois ele falou que ele usava antes e depois de ir para a escola. Aí ele falava que depois ele usava antes de jogar bola. A frequência foi só Foi aumentando, né? aumentando. Aí depois ele falou que ele saía todo dia para a praça para usar. Aí eu lembro que, tipo assim, começou a ter isso, ele começou a ter horários. Aí eu faço isso essa hora, faço depois, faço nesse horário, faço à noite, faço antes de dormir. Virou uma rotina. E aí eu vi isso, cara. Aí eu lembro que teve um dia que a gente estava conversando, assim, a casa dele era tipo assim, como é periferia, né? Aqui não tem favela, é periferia. Todas as casas são muito juntas, então o muro da casa dele era colado com a minha laje. Aí a gente ficava sentado conversando, nós dois ficávamos sentados, né, conversando. Aí ele não conseguia, ele ficava batendo a mão, ficava mano, batendo cara, o pé. eu já vi, mano, o cara. E eu falei, mano, por que quieto. tu tá sem falar? Porque não fumei nada ainda. Mano. Eu não consigo mais ficar parado, não consigo ficar sem, senão eu fico nervoso. Sim. Eu já vi, mano. Até mesmo com cigarro, eu já vi gente com cigarro, mano. Toda dependência é ruim. Dependência, é verdade. A única dependência que é boa é de Deus. A gente depender de Deus. É a Glória a única Deus que dá por isso. certo. É a única. Mas é agoniante, mano, ver a pessoa naquela situação ali. E realmente essas coisas, uma coisa puxa a outra. Tanto que Exatamente. ele começou assim, aí ele começou a pedir fiado. Não tinha como pagar, ele começou a vender. Nossa. Aí não tinha mais dinheiro, começou a roubar. Aí já foi preso. Eu falo com ele, tipo assim, às vezes quando eu volto lá onde eu moro. E ele tá parecendo um zumbi, assim, já foi preso 3 vezes. A polícia já bateu na casa da mãe dele várias vezes. Então ele saiu da maconha, né? Foi para outras coisas. Porque outros meios, né? Pra meios, conseguir mais dinheiro pra as alcançar. consequências, né? utilizar. Disso. Aí comigo foi assim, mano, também. Foi tipo assim, eu fui querendo conhecer outras coisas, né? Mais forte. Só que eu acho que eu, tipo assim, eu usei, as drogas que eu usei foi maconha e bala, que é uma droga sintética. Ela mete a serotonina no teu corpo, tu começa a sentir as coisas. É mesmo. Porque eu gostava. Tava em rave? Porque eu gostava de ir pra. Talvez Não é a nem rave, eu rave, gostava né? de ir pra festa de deep. É música eletrônica. Música eletrônica. Esses festivais e tal. Aí lá, isso aí que rola. Aí eu sempre tive curiosidade, eu relutei muito tempo, falei, não vou descer, rapaz, isso daí é perigoso. Vai dar errado. Aí eu usei uma vez e continuei usando. Só que, tipo assim, eu nunca fui um cara de extrapolar, né, nessas situações. Manter a consciência no eu lugar, sempre tive um pé atrás, falei, não vou, porque de repente pode acontecer alguma coisa. E como é assim pra... Tua cautela, né? Pra Deve galera ter te que- salvado de muita coisa. Porque tem gente que bota tem gente que não 2 tem. pés, não tem nem freio, bota os mano, 2 pés no acelerador. sim, e já- vai com Verdade, tudo. é verdade. Mas, tipo assim, e o pós disso, depois de utilizar essas coisas? Tipo, tu fica... Como é a sensação que o corpo da pessoa fica? Ela começa a sentir fisicamente, tipo... Não, porque é mal, um prazer. É um prazer.
se tu for parar para pensar, cientificamente o teu cérebro ele gosta de estímulos. Sim. Estímulo de prazer, entendeu? Que é a dopamina. Ou seja, todo estímulo de prazer que tu joga pro teu cérebro, ele quer mais, entendeu? Ele vai querer mais, vai querer mais. E se é uma coisa que liberou isso, e quando o pessoal fala droga não é boa, ela não é boa pra tua saúde, mas ela é boa pro teu cérebro, porque ela estimula essa dopamina. Esse hormônio do prazer. Então, toda descarga de prazer que você joga pro seu cérebro, ele vai querer mais. Entendeu? Só que dizem que é o disso perigo, que é o exercício físico, né? Também Sim. Que eu não sinto, brincadeira. É. Eu não sinto. Mas aí Treino depois, na base do ódio. Aí tu utilizou e tal, e teve as experiências, aí baixou esses níveis, tipo, ficar tudo normal, não tem nem... Não é igual, tipo, a bebida que te deixa de ressaca. É diferente mesmo. Não, ela não... tipo assim... quando tu usa, pelo menos pra mim, ela te deixa desgastado. Só que não é uma coisa, tipo... Bala, né, como é uma droga sintética, não é uma coisa que tu vai poder usar todo dia. Maconha, o pessoal fuma todo dia. Porque uma droga sintética pode causar overdose em você. Sim. Maconha não pode te matar. Isso é provado cientificamente, não tem como te matar. Mas ela vai corrompendo teus neurônios. Né? Aí você vai ficando mais lento, vai ficando... Nossa, tem uns que já são te lentos causou aí, uma rapaz. consequência ruim disso? Não. Não tá usando? Acho que não. Não, já, tipo assim, quando eu comecei a usar, depois que eu dei um tempo, né? Eu parei, tipo assim, uns 6 meses, depois eu voltei. Mas, tipo, eu ficava meio que alucinado, normal. Tipo, ouvindo algumas coisas assim, eu ficava... Parece que eu tava sob efeito de drogas, mas não tava. Sério, mano? Porque o teu cérebro tava como se fosse, sei lá, jogando algum resquício daquilo. Nossa. Porque fica ainda resíduos ali. Caraca, mano, isso é muito doido. E quase morreu? Foi. Já tive uma experiência dessa. Essa é uma Quase outra parada. morreu. Tive uma Mas experiência foi dessa. por conta das drogas. Sim. Cara, como é que esse negócio, mano, tipo... Uma vez, nesse dia aí, a gente tinha ido pra casa de um parceiro meu aí lá, parceiro meu entre aspas, né? Hoje Não em dia era eu penso amigo. assim, eu falo, rapaz, um parceiro meu, né, na época, e eu morava lá pro bando do distrito também, Tá ninguém vendo? disse, morava pro Só que distrito, mora pro e tipo assim, a gente foi pra casa dele, né, e não tinha ninguém na casa dele, ele morava praticamente sozinho. A gente começou a fumar maconha, só que a gente tinha misturado com alguma coisa. Desculpa, eu não lembro a substância. Qual Meu era? Deus. Eu não lembro. Mas a gente misturou e tal. Café. Nesse dia, não sei, mano, a gente fumou, tipo, muito. Tá sabendo, né, Felipe? A gente fumou, tipo, Estranho muito, aqui, hein? muito. Depois de ter uma conversa contigo. Tipo assim, uns 5 baseado. É muito, Misturado. Né? Misturado. Misturado com o quê, mano? Eu não lembro qual foi a substância, eu não Mas lembro o nome, pesado, né? mas era. Aí eu lembro que, tipo assim, na hora eu fiquei doidão, né? Só que, depois, quando eu tava voltando, eu voltei sozinho, tipo, a gente voltava sempre com os amigos, né? Sim. De ônibus e tal. Só que dessa vez fui só eu e mais alguém, e esse alguém morava mais lá perto. Tipo assim, na banda de Ananindeua também, eu morava pro Belém. Aí eu tava no ônibus, eu lembro que teve uma hora que eu dormi. Aí quando eu acordei, tipo assim, meu coração super acelerado. Assustado. Tipo, tava tudo balançando, eu não sabia o que fazer. Minha boca secava, e, tipo, eu não sentia a saliva dentro da minha boca, eu fiquei agoniado. Fiquei, tipo assim, desesperado, né? Aí eu pedi pro cobrador pra parar, né? Eu falei, não, fala pro motorista parar aí que eu vou descer. Só que sabe qual foi a minha sorte? Quando eu desci na frente da Unimed. Desci na frente da Unimed. Só entrar, né? Aí eu já entrei lá, aí eu falei, não, moço, tá passando mal aqui. Aí comecei a inventar desculpas, né? Aí só sei que eu tinha plano e tal. Só que eu tive que ligar pra minha mãe, pra meu pai, porque o cartão tava com eles, né? Tava lá em casa. Tinha quantos anos? Eu tinha uns de 15 para 16. 15 para 16 anos. Mãe, eu tô morrendo. Realmente é intenso. Aí não, eu falei assim, não, eu tô passando mal, aconteceu isso. Eu falei na época que era um assalto. Passei por um assalto, o cara botou arma na minha cabeça. Olha como eu tava mentindo. Passei por um assalto, o cara botou uma arma na minha cabeça, eu fiquei muito nervoso e tal. Aconteceu, sei lá, meu coração estrambelhou. Tô aqui. Só que, tipo, quando eu fui, a situação tava tão grave que teu coração pode parar numa dessa. É mesmo? E eu tive que tomar um remédio que era a tarja preta. Nossa. Pra ele ir assim. Teus pais engoliram
A mentira? Não, tipo assim, a minha mãe não. Ela descobriu, ela falou que ela olhou no meu rosto e sabia o que era já. É igual, mano, mãe é sábio, tá vendo? Aí eu falo até hoje, eu falo essa experiência, não, eu falo, já imaginou a tua mãe te ver assim, numa maca de hospital, olhar pro teu olho, sabe que tá Nossa. vendo? Foi exatamente o que aconteceu contigo. Foi. Eu tava na maca lá. Eu tive que ficar lá e tal, ela me viu e já soube que era. E eu não neguei, falei, foi. Meu pai, e depois que aconteceu essa situação, foi um trampo muito grande lá em casa. Foi quando eles descobriram. Foi uma situação muito complicada. Nada, né, mano? Tipo assim, aí eles não deixavam mais eu sair pra lugar nenhum e tal. Ficou preocupado, né? Meio que me trancaram em casa. Castigo. Me trancaram em casa. E tipo assim, eu peguei várias vezes ele chorando já, por causa disso. Caramba, mano. Por causa de mim, entendeu? Por causa dessas situações. Por causa das, como eu posso dizer assim, das escolhas que eu tomei. Por conta das escolhas que eu tomei, eu vi meus pais sofrerem muito durante um longo tempo. Sim, sim. Caramba. Mas como foi, tipo, depois desse episódio, dessa situação? Foi difícil, claro, mas e pra ti, como é que tu lidou com isso tudo? Tu ainda ficou naquela questão de querer voltar pra essa vida ou já tava... Não, sair por um dali? tempo, foi esse tempo que eu parei, dei uma parada. Foi. Eu parei, De 6 meses. Parei pra pensar assim e tal. E tipo, foi muito ruim porque eu ficava preso dentro de casa, entendeu? Literalmente. Preso, literalmente. E porque eles tinham preocupação, sou filho único, Mano. entendeu? Complicado. Eu lembro que, tipo assim, minha mãe me brigava às vezes por conta disso. Tipo, não tava fazendo nada, mas tipo, eu reclamava porque eu tava preso e tal, dentro sim. de casa. Aí ela falava, é porque eu não quero ver meu filho que nem um zumbi aí pela Mas eles te levavam pra igreja nesse período? Levava. Tu ia forçado, mas ia. Forçado. Aí durou um tempo, mas depois eu comecei a fugir. Foi, mano. Arrumava algum jeito de sair, dessas coisas. Mas, tipo, e a escola? Tu não tava indo pra escola? Não, eu ia, mas tipo assim, ela ia me buscar. Eita, mano, vai, Foi. volta. E tipo assim, sabe o que é um fato curioso? A minha mãe, ela trabalhava na Assembleia Paraense. Ela, tipo assim, ela tinha uma moral lá, entendeu? Ela trabalhou muito tempo. E ela largou o trabalho dela pra cuidar de mim. Mano. O meu pai, uma vez ele falou pra mim, ele disse assim, quando aconteceu essa situação, eu falei pra tua mãe, o nome da minha mãe é Gorete, né? Se eu falei pra Gorete, para de trabalhar, fica aqui em casa, cuida dele, eu trabalho o dobro, trabalho o triplo pra tentar ressarcer isso, né? Mas não deixa o nosso filho se perder. É, o amor mesmo de pai e mãe, caramba, mano, que louco, cara. Eles sacrificaram muito nesse tempo. Sempre sacrificaram, mas nesse tempo muito mais. Aí depois Porque- disso também não queria saber de Deus, voltou Não, pro porque, tipo assim, mundão. eu sou um cara que em algumas coisas eu tinha um pensamento muito fixo. E nessa também. Tipo assim, os meus pais serem pastores, estarem na igreja, coordenando, liderando trabalhos, pra mim não fazia nenhuma diferença. Eu tinha uma coisa esquematizada na minha cabeça, falando, não, eu quero seguir a minha vida desse jeito, vai ser assim. Vai ser assim, pronto. Porque realmente, né, tipo, quando o cara ele não tem nenhum chamativo, ele não vai, por mais que os pais sejam. Sim. É aquela parada, filho de crente, não é crente. Tem que aceitar Jesus, tem que ouvir a palavra e certeza. aceitar Jesus. Então é interessante mesmo isso daí. É bom a gente realmente passar. Que foi? Coitado, irmão. Trabalhar, tá aqui tem que trabalhar. Pô, Gabriel, a melhor fruta de Belém é essa daqui, mano. demorou, Tem, mas mano. chegou o nosso patrocínio, né, da Norte Hortifruti. Obrigado, Zé Norte Varejo Atacado, frutas, variedades, até pitaia tem. O negócio tá É o pesado. pitaia. Até Nunca comi pitaia. essa fruta, tá vendo? Olha aí, ó, o Arthur hoje vai experimentar a pitaia. Eu nunca comi. Isso é fruta de rico. E agradecemos aos nossos Até o nome. patrocinadores. Mano, fruta de rico, porque tem dúvida. Não, essa fruta, aqui, quando eu venho do Moju, a Baitetuba, na estrada é tipo 3 por 10. Aí papai mora em Goiânia. O quilo lá é tipo R$26. Assim. Caramba. Lá é muito mais caro. Falei, pai, bora fornecer 26 pitaia e reais. vender aí. É muito caro as coisas lá. É 26 reais. Aqui, 5 por... Né? É bem barato aqui a Barato. pitaia. Aí pra lá, bem muito caro mesmo. Porque lá não tem, tem fruta. Depois eu falo mal de Vamos Goiânia. conversando aí, vamos. Arthur, por favor, é do nosso entrevistado, Felipe. O pessoal reclama que Daqui eu a como pouco eu muito, provo. mano. Ah, tu come as frutas, rapaz. Tá certo, né? Tão Ó, entregando. desculpa aí pra vocês, tá? É o convidado que Depois a gente conversa sobre isso. E então, Ah. e como foi esse reencontro com Cristo, essa volta para os caminhos do Senhor? Pois eu passei muito tempo afastado. Passei esse tempo afastado, né?
E eu gostava de ir pra festa, gostava de sair, tudo isso. E foi numa dessas festas que eu fui, foi a última, eu lembro que eu tinha saído, e geralmente essas festas elas duram tipo assim, 9 horas de duração, 10 horas. Misericórdia. Sobre essas festas, porque eu vejo uma galera postando e tal, é realmente todo esse de tempo o cara aguenta ficar todo esse tempo Aguenta. com som alto? Não, sabe qual é tipo, a grande diferença? Eu nunca fui nesse negócio de rave. Que o pessoal vai pro meio do mato, entendeu? Ah, não é esse tipo, Não. aquela esse tipo. O pessoal vai pro meio do mato e tal. Não, é aqueles festival de música eletrônica, de DJ, que o pessoal faz em estádio, faz em locais, assim, arma aquela estrutura. Eu pensava que era essa no meio do mato. Que Não, no meio do mato eu nunca Misericórdia. curti, não. Eu também não sei como é que o pessoal é pra ir. Eu tenho amigos que vão, alguns que eu falava, outros que eu falo até hoje, eles ainda continuam indo. Mas 9 horas? 9 não dá. horas. 1 hora em qualquer lugar já fica. Aí, meu tipo, Deus. tipo assim, aí essa festa, o pessoal começa a usar as coisas, né, as drogas, tipo, 3 horas da manhã, pra aguentar até 6, 7. Aí foi numa dessas que eu fui, aí como dura mais 9 horas, né, a gente foi pra lá. Começa 9 horas da manhã e termina 8 horas da manhã, 9 horas da manhã não, perdão, 9 horas da noite e termina só 9 horas da manhã, 8 e meia da manhã, do outro dia. Não é muito tempo. 12 Aí eu lembro que eu horas. fui numa dessas, né, a gente chegou lá e tava tudo, foi tudo normal, foi um dia pra mim, Como qualquer outro. como qualquer outro. Já tinha ido em várias festas, pra mim ia ser como uma festa como... E teus pais, Como? tipo, já estavam de boa? Já tava... Não, tipo assim, teve um tempo que eles... Eu já era adulto, já tinha 18 anos, ia fazer 19 por aí, entendeu? E tipo assim, tem uma hora que eu acho que realmente os pais, eles falam, não tem mais o que fazer. Tem muito o que fazer. Não adianta eu prender ele aqui, não adianta eu... Vai ser pior, né? Então. Porque ainda tem o caso que o pessoal fala que, tipo assim, as pessoas falam que tem gente que ainda fica mais revoltada, né? Quando fica preso, quando é Aí impedido. quando sai, foge, não volta. Pois é complicado. Aí não, tipo assim, eles pediu pra mim pra ir para a igreja, eu ia às vezes, mas tipo assim, não... Falava, eu vou pra tal lugar, eu vou sair pra casa de um amigo, vou fazer isso, fazer aquilo, e eles falam, tá bom. Aí eu fui e tal, só que tipo assim, eles também não apoiavam, entendeu? Não apoiavam isso, mas é o certo, entendeu? Com Sou certeza. de um lar cristão, eu não tenho que me apoiar nessas Sim. questões. Aí, mas eu continuei, né? Fui seguindo. Aí, nesse dia, eu lembro que passou a festa, eu curti tudo, pá. Quando foi umas 5h30, 5h40, eu tava cansado já, né? Tinha bebido, usado droga, caramba. Tava desgastado. E sempre tem um espaço que é pra te respirar ali, que fica no ar livre. Já tava amanhecendo e tal, né? Pôr do sol. Pôr do sol não, nascer do sol. Então, eu sentei ali, né, naquele espaço, fiquei sentado. Aí eu tava parado aqui só respirando, ouvindo a música. Aí eu lembro disso daí como se fosse hoje. Aí eu ouvi uma voz dizendo assim, o que tu tá fazendo aqui? Aí eu virei assim, eu falei, rapaz, quem tá falando comigo? Não tinha ninguém do meu lado, o pessoal tava todo tipo, afastado, eu tava num lugar sozinho. Eu olhei assustado, né? Não vi ninguém, eu falei, rapaz, que isso? Eu parei, né? Essa droga tava diferente. Eu falei, rapaz, será que eu usei muito dessa vez? Aí eu sentei e já fiquei meio uma levantada assim, olhei para um lado e pro outro. Aí não vi ninguém, sentei de novo. Continuei ali. Aí passou uns minutos depois, falou de novo. O que tu tá fazendo aqui? Teu lugar não é aqui. Aí eu olhei assim, falei, que isso? Eu fiquei todo arrepiado. Aí quem já sentiu a presença de Deus uma vez, não esquece. Reconhece. E eu lembrei que aquilo era uma coisa diferente, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, não, vou voltar pro meio da festa, que hoje tá barulhão, né? Fui pro meio da festa. E aquela voz ficava ecoando em mim. Teu lugar não é aqui. Teu lugar nunca foi aqui. Ficou falando isso. E eu saí de lá, voltei pro espaço, meus amigos saíram, a gente começou a conversar e aquilo ficava no meu ouvido. Teu lugar não é aqui. Não foi pra cá que eu te chamei. Não queria que tu estivesse aqui. Como se fosse conversando assim, aqui do lado do meu ouvido. E eu fui andando e aquela voz falando comigo, eu subi no carro, foi o caminho todo para minha casa e aquela voz falando comigo no carro, falando comigo no carro, falando comigo no carro. Antes de eu dormir, quando eu cheguei de manhã lá na casa do meu amigo, eu deitei e a voz continuava falando comigo. Eu sei que quando eu acordei, eu falei assim, tem alguma coisa diferente aí. Eu fui para a igreja nesse dia. Fui para a igreja, aí quando eu fui, a palavra falou muito comigo, mas eu já entrei na igreja assim, disposto a
a me reconciliar. Legal, Entendeu? mano. Eu não sabia como ia ser o pós, não sabia como ia ser meus demais dias, né? Meu futuro. Porque eu já me reconciliei algumas vezes, 2, 3 vezes e tal antes, só que eu não conseguia me firmar. Ficava uma semana, 2 semanas, um mês, Passava, né? entendeu? Aí só sei que eu me reconciliei. Aí o meu pai orou por mim, nessa época ele que comandava a missão jovem, né? Ele orou por mim. E aí eu conheci o Luan aí. Nesse dia. Ele orou por mim também. Caramba. Aí eu lembro que nesse dia, pá, eu senti como saísse, né, um peso da gente. Mas o mais interessante foi depois disso. Quando eu cheguei em casa, assim, de noite, umas 11 horas, 11 e pouco, eu desliguei as luzes, né, comecei a ouvir louvores. Aí eu comecei a chorar. E o quarto onde eu morava era tipo assim, tem uma porta aqui, né, que vai pra cozinha, e uma porta do lado que vai pro corredor. Aí eu comecei a chorar. Chorava, soluçava, eu não conseguia parar de chorar. E pedia perdão. Perdão, Senhor, perdão, me perdoa. Eu sei que eu não mereço, mas me perdoa. Eu comecei a chorar. O quarto era todo escuro, tipo daquelas janelas que são, não sei, blackout, né, que Blackout. chamam. Sim. É todo escuro o meu quarto. Aí eu fechei, e eu tava de cabeça baixa, de olhos fechados de cabeça baixa, eu ficava chorando, soluçando, não conseguia parar de chorar. E eu comecei a ver assim, como se fosse clareando o meu quarto. E a porta que tem de frente para a cozinha, ela abriu. Sozinho. Como se fosse alguém entrando ali, normal. Alguém entrando. A porta abriu e eu estava de cabeça baixa, eu não levantei a cabeça em nenhum momento. Eu estava de cabeça baixa e eu vi a porta abrindo como se eu estivesse olhando para a porta. A porta abriu e eu vi a imagem, né, como se fosse de um homem, dava para ver o rosto, mas todo de branco. O cabelo dele brilhava e as vestes também. E ele entrava pelaquela porta, sentava do lado da minha cama, onde eu estava aqui, ele sentava do lado e botava a mão na minha cabeça. Como se fosse dizendo, eu te perdoei. Eu fui lá te buscar. Aí ele ficou assim alguns segundos, e ele levantava, abria a porta de novo e saía. Quando ele saiu, eu levantei a cabeça de uma forma tão rápida, de uma maneira tão assim... Espantado, né? Assustado. Levantei tão rápido assim, eu olhei, tava tudo escuro, do mesmo jeito como tava. Nossa, que incrível. Meu Deus. E eu digo para todo mundo, eu falo, eu só me converti e tô aqui até hoje porque o próprio Deus se mostrou para mim. Porque, como eu falei, eu já vivi algumas experiências com Deus, já me reconciliei e eu não consegui me firmar. Mas depois que eu vi, Foi diferente. Nossa, eu falei, Acabou, né, mano? tem mais como. Daqui eu não saio mais. eu falei, não tem como. Sem como. E depois disso, assim, foi daí para melhor, graças a Deus. E, tipo, eu tenho o privilégio, e foi uma coisa que eu pedi e peço a Deus até hoje, de que Ele me dê experiências dentro do meu quarto. E que o meu quarto seja o meu lugar onde eu tenha mais experiências do que qualquer outro lugar. É porque realmente, cara. E eu já tive visões dentro do meu quarto, já tive... Essa própria é uma prova disso, mas já tive outras também, e muitas outras experiências. E tipo assim, depois que a gente começa... E eu saí de uma vida muito complicada nesse quesito de pecado, de como eu posso dizer assim, de coisas erradas. E eu era acostumado com já pessoa 4 anos vivendo na mesma rotina, fazendo aquelas coisas. Nossa. E pra mim, desprender daquilo, era pra ser muito difícil, era pra ser tipo assim, muito difícil. E pra mim, não. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero isso e eu vou largar tudo pra viver isso. Cara, isso é muito doido, mano. É tipo assim, as pessoas falam, o processo é gradativo. Eu acredito nisso, mas comigo não foi. Comigo eu fui aquela de Paulo, eu falei, 880, eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo. E tipo, eu larguei tudo. Tudo, deixei tudo de lado para servir a Deus. Essa era uma das minhas perguntas que eu ia te perguntar, que eu tô ouvindo aqui. Eu ia te perguntar como foi esse processo pra ti. Se realmente foi gradativo ou se não. Muito louco agora. Mas depois disso, Porque... preferiu o contato com os teus outros amigos? Deixou pra lá? Não, eu evangelizava eles ainda. Tipo, a gente sempre tem uns grupos, né? Ia pro rolê hoje. Aí eu começava a falar, mesmo sem saber. Nunca tinha lido a Bíblia, sabia a história. Sansão, Davi, Adão e Eva. Jesus, essas né? coisas, Jesus. Mas nunca tinha lido a Bíblia. Quando eu comecei a ler, eu comecei a falar. Falava do meu jeito, falava cheio de gíria pra eles. E o pessoal ouvia. Eu mandava uns áudios de 4 minutos, 5 minutos no grupo. O pessoal ouvia e falava, mano, realmente isso aqui como é? Eu ficava falando.
Falando, e o pessoal me ouvia. Eles já chegaram aí pra prainha? Não, tanto que alguns já foram. Eu pregava falando em gíria, e o cara, vega, mano, tá ligado? Jesus é essa parada aí, mano. E eu sempre falei falando em gíria, entendeu? Eu falo até Ela falou, vega, mano, qual é o papo? Tu não vai querer Jesus, mano? Tu vai levar o farelo, mano. O trem vai passar por cima de ti aí. Vai ficar ferrado. Eu falava assim. Mas o pessoal, tipo, aceitava. Alguns não. Alguns falavam, que isso? Que vida é essa? Isso não é vida. Até ontem eu tava te vendo ali chapadão. Ele falava, até ontem a gente tava lá curtindo, mano. O que tu tá fazendo aí agora? É mudança, mano. Mas quando a mudança assim é realmente tipo, sobrenatural, né? Tipo, o cara tinha uma vida muito errada e tem um encontro desse com Jesus. Eu só lembro de Paulo, mano. Paulo foi desse jeito, mano. Paulo, ele é o cara que tirou o curativo. Ele arrancou o curativo. Ele não foi aquele que, não, vou tirar aqui, vou tirar um pouquinho, não. Ele, vrá! Doeu, mas ele seguiu o caminho. Eu dou uma valor dessa história, mano. Pega a história firme. Porque é realmente algo sobrenatural. Tem a questão da decisão do teu posicionamento, mas tem, tipo, quando Deus vai até o teu encontro e tal, tipo, e começa a falar, sussurrar no teu ouvido, tipo, teu lugar não é aí. Isso é incrível, mano. Isso é realmente incrível, é sobrenatural. E é o que a nossa geração, é uma das coisas que eu já comentei com algumas pessoas, que a nossa geração precisa. Tipo, lembrar sempre que a gente serve um Deus que é realmente sobrenatural. Que essas manifestações, elas são reais, são verdadeiras. Não só na geração passada, mas na nossa e na futura também. Com certeza. Então, eu dou uma valor nesse tipo de história. Né? Eu acho que precisa, né, dessa experiência. Com certeza, porque quando tu cara. vive uma experiência com Deus dessa forma... A gente consegue falar com propriedade. Isso, exatamente. E é o que tu falou aí também, a questão do quarto, mano. Das experiências no quarto. Esse secreto com Deus, é uma intimidade com Deus. É ali que realmente acontece o relacionamento e tal. Tipo, não é muito bom o culto, os movimentos, os eventos, isso tudo é lindo, é incrível. Eu também gosto muito. Mas essa parte do secreto é porque é onde tu vai buscar algo ali, cara. E pra te poder passar no púlpito, né? Sim. Pra te poder passar para outras pessoas. Então, mas é uma coisa que está sendo muito pouco valorizada hoje em dia. O secreto, com certeza, mano. Porque é ali que nasce tudo. Com certeza. Eu preguei, domingo passado eu preguei na prainha, né, no culto de domingo, e eu falei assim, a oração, ela é um útero gerando aquilo que a gente precisa. A oração é um útero gerando aquilo que você precisa. Ana orou, e Deus. O Senhor deu um filho para ela, no momento certo, na hora certa, e quando ela colocou um propósito para aquele filho. Daniel orava tanto que quando ele precisou de um milagre, ele nem precisou orar. Deus proveu o milagre. Por quê? Porque ele tinha um constante relacionamento com Deus. E a questão do propósito também, né, que tu falou agora, tipo, não é somente eu quero muito um filho, tá? Por que tu quer um filho? Né? A Ana colocou um propósito para esse filho. Com certeza. E faz toda a diferença. E tipo, Deus, ele trabalha no sobrenatural toda hora, só que a gente não tá vendo. É verdade. Mas toda hora ele está fazendo alguma coisa sobrenatural. Toda hora. Sabe o que é mais sobrenatural? Samuel não era nem para nascer. Mas Samuel é o único homem na Bíblia que tem os 3 poderes. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é juiz. Só ele tem isso. Maior que ele, só Jesus, que também é rei. Sacerdote, profeta, juiz e rei. Sumo sacerdote. Acabou. Sumo sacerdote. Mas depois de Jesus, só ele tem. Eu gosto muito da história Ele não era para ele nascer. Não era para ele nascer. Ele sempre foi um pequenininho, entendeu? Ele sempre foi desde criança, né? E nós, por experiência, eu acredito que Samuel não tinha muita moral ali no tempo, não. Ele era uma criança, ele podia ser sacerdote, podia. Mas tinha muita gente muito mais experiente do que ele. Exatamente. Falar, mas esse daí... Esse menino aí, mano. Juízes 4 conta a história de Débora. Débora era juíza. Sim. E ela foi chamada num momento muito conturbado em Israel. Mas ela que tinha o pulso para chamar o povo, para falar, olha, não, Deus está com a gente vai vencer essa guerra, vai ser assim, assim, assado. E Deus fez como ela falou. Porque Deus escolheu ela. Mas se hoje em dia tem muita gente que não dá moral para uma mulher, imagina naquela época. Nossa, naquela época era muito mais complicado. Verdade. Isso para vocês guardarem no coração de vocês, mulherada. Presta atenção Tá nisso. Se hoje em dia as pessoas não dão tanta moral para uma mulher, imagina naquela época. Mas se a gente for trazer para o original, Débora significa abelha no hebraico.
E você já pararam para pensar que a abelha ela é crucial para o ecossistema? Sim. Ela é muito importante porque ela faz aquele trabalho de condução de pólen. Pólen. Ou seja, se não tiver pólen, as flores não florescem. morrem. Morre. As plantas morrem. Ou seja, se as flores, as plantas morrerem, acaba com tudo. Grande parte do Acaba com as ecossistema, árvores, né? acaba com todas as plantações e o nosso ar não vai ficar bacana. Nosso ar não vai mais ficar assim, um ar respirável. A gente vai morrer, o oxigênio vai acabar. Aí vem a grande questão. Débora era pequena, mas ela se tornou a solução para um povo inteiro. Eu faço uma aplicação em cima disso que diz assim: quando Deus vê um problema, Ele chama pequenos profetas, que eles se acham pequenos, outros também acham eles pequenos, mas eles são a solução para um povo inteiro. Para aquele momento ali, né? Para aquele momento, ele é a momento solução ali. para um povo inteiro. Caramba. Isso é muito interessante. Com certeza. Porque quantos de nós não achamos que nós somos pequenos, que a gente não consegue, que a gente não tem capacidade para liderar alguma coisa, para resolver um alguma problema, coisa, para puxar ali um trabalho. Mas se Deus colocou a gente nesse caminho, Ele capacita a gente e também tem a capacidade de cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando o Luan te chamou para ser líder de jovens, tinha esse pensamento de que não era capaz, de que não ia conseguir? A gente sempre tem, né? Sempre tem. A gente sempre pensa assim, será? Quando foi que ele te chamou? Ele me chamou em 2021, no começo. Ele falou assim, eu estava conversando com o pastor, o nosso pastor Manuel, né, que era um pastor auxiliar da igreja também, que estava junto com ele na Missão Jovem. Conversei com ele, conversei com vários jovens e tal, e falei que ia te indicar, puxar para ser meu coordenador esse ano. E eu me assustei, porque... Qualquer um, não. Não, porque ele falou assim, eu me assustei porque ninguém falou que não concordava. E eu tava aparecendo aí ainda agora. Ele tava aparecendo agora. Não pregava. Não pregava, Não mano? pregava? Preguei, quando ele me chamou, eu preguei uma vez. Não, chuta aí quantos anos eu prego. 2 anos. Mais. 1 ano e 5 meses. Mano, é pouco tempo, cara. Pouco tempo. A aplicação que tu faz aí, 1 ano e 5 meses. Mas como eu falo, isso daí é Deus e é dedicação. Verdade. As pessoas, eu já tive oportunidades que pessoas que já pregam há mais de 5, 4 anos não tiveram. Sim. E tipo assim, quando tu voltou, tu te reconciliou, tu já foi pra essa parte assim, já foi realmente no 12, como tu falou. Uhum. Buscar a Deus, oração e palavra, oração e palavra. Não, eu orava e quando eu vi uma pregação, eu falei, é isso aí que eu quero pra mim. Pregar. Olhei pra mim. Já que eu não tenho voz, vou pra palavra. Eu falei, eu quero ser assim, Aí tu foi comer a Bíblia. Foi. Até hoje. Até hoje. Você tinha pregado uma vez? Antes Quando ele me chamou, foi, eu preguei... Mas na igreja no lá, no da final de prainha. 2020, lá no culto dos jovens. Preguei no final de 2020 só uma vez. Aí quando foi em 2021, ele me chamou. Ficou nervoso na tua primeira pregação? Fiquei. Qual foi o tema? Foi 1 Samuel, capítulo 17, Davi. Davi. Pô, bacana. Aí eu Foi preguei... no certeiro, não é errado. Davi sempre falando ninguém errado. erra, pra não errar. Rapaz. Só que, tipo assim, quando eu comecei, eu dava palavra de 5 minutos, palavra de 3 minutos, dava uma saudação, Já orava. mas só que pregar é diferente, Só que era, né, mano? mano, só que quando eu Nossa. comecei, era tudo errado, mano. Eu falava umas coisas, Jesus, Pedro, tá ligado, de roça, essas coisas assim. Mas sempre é um começo, sempre tem um começo. Aí eu falei, moleque, ainda bem que ninguém desistiu de mim. Deus é bom. Teve uma vez que eu falei, tem até um amigo meu que tá passando a Catarina agora, o Lucas, não conheço ele, o nome dele. Ele me viu pregar, tipo assim, uma das primeiras vezes nos adolescentes lá, quando eu comecei, né? Tipo assim, eu treinava no adolescente lá. Mano, eu falei uma vez, não tem quando a gente falar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque pra ele, dele, é isso aí, irmão, Deus abençoe. Foi isso aí, mano. Eu falei, rapaz, depois quando eu parei pra pensar nisso, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Falei, Agora mano, bate uma vergonha, né? falei, Passou que já, isso? passou. Aí eu fiquei com vergonha agora, lembrei. Passou, mano. Mas é um Tu processo, pregou com é um Raik, começo. mano, mais doido. Aí, né? O pessoal fala que só verdade. parece com ele, mano. Não, eu tava lá É atrás, eu verdade. tava ajudando o pessoal da mídia na conferência. Eu vi, mas eu tava gravando pá com o Gui, Pois é. Aí eu tava lá, aí acho que foi o Geliel ou o Lucas. Geel. Foi, não, o irmão do Elian. Ah, o Eliel. O Eliel. Tava tu, né?
Tava tu, o Raik e o Elian atrás. Aí, olha aquele multiverso ali. O pessoal fala, né, mano? Olha o multiverso. É terrível. Mano, muito terrível. Mas Então tu já foi pra esse lado, tipo, da palavra, Fui. pregar e ler, estudar. E tipo, quais eram as tuas referências quando tu começou, tipo? até hoje, pra mim, o melhor pregador que eu vi foi meu pai. É. Eu acho. E tipo assim, não é puxando o saco pelo meu pai, porque eu acho. Melhor referência. Toda vez que ele vai pregar, eu tenho o prazer e o gosto de ver. Sentar eu não. E o pessoal fala que a gente fala parecido, entendeu? E é isso, eu, tipo assim, muita coisa eu aprendi com ele, muita coisa eu aprendi com o pastor Luan. Que bom, cara. Tipo assim, uma referência grande que eu tenho aqui, pra mim, na minha opinião, o melhor pregador de Belém hoje é o... Hoje não, desde quando eu conheci é o pastor Leandro Santos. Pra mim, eu acho ele o melhor pregador de Belém, assim. Não nessa questão, a gente não vai colocar essa questão de melhor, pior, mas assim que eu falo, na minha questão, que ele consegue expor a palavra de uma forma muito boa, inteligente. Esse que é o ponto. Eu gosto muito das pregações, tipo, Raik, eu gosto dessa galera pentecostal, pá. Mas eu também gosto muito dessa parada, tipo, de expor o texto, Sim, porque é o mais importante. de discernir ali realmente o que está escrito e tal. Tipo, outra pessoa que eu gosto muito é o Igor, dos adolescentes. Ah, Marcos. O Marcos, que ele também teve aqui. Gosto Cara, muito. a gente gosta muito dele, mano. É tipo assim, tu senta, tu escuta e tu fica, meu Deus do céu. E são os exemplos que, às vezes, é muito simples os exemplos que ele traz pra ti, mas com umas aplicações muito, muito bacanas. Sim. Mano. Muito bom. Pois é, essa também de fora eu acho que eu tenho poucas, assim. E quando tu foste consagrada diácono? Esse Quando ano eu ou fui, ano passado? 2021. Foi jovem, líder de jovem. Final de diácono. 2021. Caramba. Assumiu a liderança de jovens e foi consagrado ou foi antes? Não, foi depois. Final de 2021. Ah, tu foi líder de jovens início de 2021, então. Não, foi início de 2021. Janeiro eu comecei a ser líder de jovens. Eu acho que quando foi... Não, acho que não foi final de 2021, mas acho que foi janeiro de 2022. Eu tenho uma publicação aqui. Esse ano. Deixa eu ver aqui. Não vou ligar porque senão dá interferência. Vai bater na gente. Mas é por aí, foi por aí, janeiro. Recente, janeiro né? de Mas 2022. esse convite veio, aceitou assim, de bom grado, ou ficou um pouco relutante? Não, esse eu aceitei porque Deus chama, né? Já Eu tá- orei, claro que eu orei, né? Mas, tipo, se meu pastor confia em mim para fazer esse trabalho e o nosso pastor sênior, né? Que é o pastor Rosivaldo, também confia, então eu aceitei, entendeu? E Tem vontade de ir pro pastorado? Tem vontade de ser pastor? tenho, mas o pastor Luan me perguntou isso numa conversa que a gente teve. Falou, Ué. ele perguntou assim, ele falou, sabe, né, que tu é o próximo. Aí eu falei, Próximo rapaz, quê? mas acho que eu não vou aceitar, não. Ele falou, não, mas acho que daqui a 1 ano, 2 anos. Eu falei, poxa. Porque, tipo assim, hoje eu sinceramente não me sinto preparado. E eu também acho que eu tenho que ver muita coisa ainda pra assumir Sim, um uma pastorado. responsabilidade dessa. Não, essa área não é pra mim. Né? É. Mas realmente é pra quem, isso aí é pra quem tem chamado. Mas não. se Deus chamou, Não uma hora tem ele vai te como. pegar. Se Deus isso chamou. daí Não, ele não chamou. é unânime. Se ele Se chamou, tá nos uma hora ele vai planos de pegar. Deus, os teus planos podem ser frustrados. Os de Deus, não. Por isso que eu não tenho planos, eu vivo agora. É, Brincadeira. eu vivo no Eu vou levar. No bora. Automático ali. Bora. Mas Mas é uma realmente, bênção, cara, porque realmente. é uma responsabilidade, como tu tá falando. Que se for pra ser pastor, é pra ser pastor, pra estar ali perto da ovelha, cuidar mesmo. E tipo assim, quando eu fui consagrado diácono, não foi só eu não, foi uma galera. Uma galera eu também, acho que né? foi uns 10 jovens. É igual 10 jovens. 10 jovens. Nosso pastor também é um pastor que tem essa visão de jovens, né? Ele entende que nós não somos o futuro, nós somos o presente. Sim. Aqui agora, né, mano? Nós somos o presente para formar um futuro melhor para a igreja. Com tudo isso de jovens, tu dirias que a igreja, a Prainha, é uma igreja jovem, por ser Sim. a maioria dos congregados serem jovens? Eu Ou não sei se a maioria é jovem, mas assim, a gente, no culto de domingo, a gente bota 76 jovens ali. No culto de domingo, 76 jovens. Tanto que quando os jovens faltam muito, tipo assim, um culto atípico, faltam muitos jovens, faltam muitos adolescentes, o pastor fala, cadê os jovens? Porque eles dão um peso, Dá uma Dá uma falta, diferença, né, eles mano? dão um peso na igreja. Caramba, que bom, cara. E como é liderar 152
154. 155, eu acho. 5 já. Como é jovens. que é isso daí? Tá aumentando aí. Sábado que vem tem mais apresentação. Mano, isso que eu Nossa. comentei com um dia desse. Mano, todo sábado estão apresentando Tem, né? alguém, mano. Que bênção, cara. Isso é muito firme. E agora tem as células. Pois é, né? É um Célula canal trabalha muito muito maior legal. agora. É. E não é um canal, são 5. São 5 5 canais. braços. Levando pro mesmo rio. E como Nossa, é tu muito faz parte de legal, alguma célula, é célula? muito bom. Eu sou líder de uma. Tá líder de Elite uma? do Rei. Elite do Rei. Qual foi que ganhou a Praiano Team? Praiano Champ foi, a gente foi pra final e perdeu. A gente perdeu pra Coinonia. Coinonia? Que Coinonia? Vocês perderam pra Coinonia? Mas os caras tinham 6 times, a gente tinha um reserva, os caras tinham outro time reserva. Falei, rapaz, os caras... covardia, né, mano? Rapaz, os moleques vieram Pra turbinados. Célula é um trabalho muito legal, eu gosto do trabalho de célula, porque te aproxima, né, É, com daquela com certeza. igreja, ir para a igreja. Tem muita gente que se recusa a ir para a igreja, mas célula vai. O trabalho de célula eu acho muito importante para É bom, cara. pegar pessoas que com não certeza. têm essa aversão, às E vezes, tipo a assim, ir para a igreja. a gente tenta tirar esse paradigma da cabeça das pessoas. Em tudo. Na mídia, com cartaz, na célula, no próprio culto, a gente tenta tirar isso. Porque as pessoas, tipo assim, o pastor falou, reunião. Quando uma pessoa fala de reunião, tu já chega assim, ó. Mano, reunião. É porque, tipo, tem uma reunião no trabalho amanhã. Tu vai passar 2 horas e pouco assim, ouvindo o pessoal Você falar. já vem com esse paradigma, né, de ser chato, de ser cansativo. Aí o que o pastor falou? Não vai ser reunião, vai ser sistema de líderes. Pronto, o pessoal já fala, sistema de líderes, que é isso? E, inclusive é segunda agora, né? É toda a última segunda-feira. Acho que é essa próxima segunda agora já, né? A última. É. Ele tinha falado comigo pra ir lá, tentar ir lá. É uma boa jogada, mudar a nomenclatura. Mas é tipo, é muito pra dinâmico. O sistema de agradar líderes é mais. muito dinâmico. Não é realmente assim uma reunião. Aham. Tem a parte de reunião, mas também tem uma outra dinâmica. Só quem tá ali sabe como é. Ele já comentou comigo, eu fiquei curioso pra caramba. Olha, o Eu disse, último não, o penúltimo foi aberto. Pra Foi, quem ele quisesse comentou. Foi uma A gente benção. ia, não deu certo pra ir nesse Foi uma último. benção. Porque Mas realmente ali liderar essa galera é complicado. é complicado, mano. Porque trabalhar com pessoas são Já é complicadas. complicado. É, Trabalhar com com certeza. pessoas são complicadas. Mas eles te dão muito trabalho. Chegam pra ti conversando, abrindo o coração. Porque o Lucas tem. O Lucas aqui tem nas tem que ameaçar terças. aqui, ó. Tem uma galera que vem conversar com ele. Mas é assim mesmo. E antigamente, que era só eu e o pastor. Aí eu tinha muito mais problema para apresentar solução. Hoje em dia não, eu lidero mais a parte da célula, uma parte mais de, tipo assim, bora fazer um evento, aí o pastor vem falar comigo, então a gente conversa sobre Ah, vocês ideias, distribuíram, né? E fica Agora bem não, melhor. tem a coordenador da mídia, coordenador da Missão com Missões, que é a galera missionária, que eu faço parte também, amo fazer missões. É mesmo, cara. Pra mim, eu só sou autorizado a pregar porque eu sou missionário. A minha missão é levar a palavra de Deus em todos os cantos. Aí sim eu sou autorizado a pregar. Glória a Deus. cara. Pra Vive o mim, ID, né? eu gosto de missões. Já fui pra Bujaru, Santa Isabel, eu já fui pro Tauá. A gente foi pra uma vila ali em... Tu não foi pra Melgaço, mano? Não, Como é que foi, não foi? consegui. Eu queria isso aqui. Eu fui saber muito em cima da hora. Ano que vem. Ano que vem, Ano que vem tem mais, vão abrir muito mais. Esse mês a gente vai pra Capitão Poço. Não, é Capitão Vila Poço. do Conde. Vila do Conde, Tem nunca fui, da Missão Jovens agora. É mesmo? É geral, né, de Belém. Você Devido não a- foi Solomão? Eu ouvi falar mesmo. Esse daí a gente tá querendo ir também. Esse daí. Aí eu vou pra Santa Bárbara esse mês. Esse mês. Esse mês. Mas é lá pela prainha mesmo? a missão Uns são de pela lá? prainha, outros não. Tipo assim, mas esses últimos foi todo pela prainha. Todos pela prainha. E esse meu pra Santa Bárbara. E mês que vem a gente vai lá pro Tauá, pro interior. Interior do Tauá. E como é que vocês fazem esse trabalho? Como é? Vocês Lá levam da uma prainha. quantidade limitada de jovens? É, limitado. Quantos jovens? É uma inscrição? Na média, não, é tipo assim, o líder montou uma equipe. Entendeu? O líder de missões. O líder de missões. Tipo assim, vai ter o líder da missão com missões aqui. Ele vai ser o líder e vai escolher a equipe dele. E é muito limitado porque missões, sabe como é uma coisa que nem todo mundo está preparado. Não é assim. Um passeio, né? Não é uma Tipo, coisa, vamos rolê. lá ver como é a Sim. situação e vamos orar. Não, é Mais um campo de complicado, guerra. Aquilo é um com campo de certeza. guerra. Toda hora é um campo de guerra. Primeiro que tu vê a necessidade das pessoas, tanto física, financeira e espiritual. Com certeza. Depois tu tá num campo que tu não conhece. Muitas cidades tu não sabe como é, como funciona, quem são as pessoas.
como elas agem, Como entendeu? de receber, né? Como elas vão te Então, receber. preparo. Embora, tipo, sempre tenha uma igreja lá, esteja uma igreja lá falando assim, a gente vai receber e tal. Vai Tu dar o não conhece- suporte, né? Não conhece as pessoas ao redor, entendeu? Tem que ir sempre preparado. Mas vocês levando também cesta básica? Sim, cesta básica, roupa. A gente faz assim, um mini culto lá. Ah, bacana. E a gente quer fazer um em Santa Bárbara, a gente queria fazer, tipo assim, um culto da missão jovem lá. É isso, é bacana. Mas trazer algumas pessoas daqui de Belém, né, levar pra lá e tal, e fazer o culto lá. Legal. Quantos dias vocês ficam? Não, tipo assim, a gente vai num dia e volta no outro. No outro dia. Ou então a gente vai no dia e volta no mesmo dia. Entendi. Porque é tudo pra Santa Bárbara, né? Tipo, não é tão longe assim. Não. É, porque, tipo assim, quando a gente vai, as famílias todas sempre estão lá, né? Então não precisa ir muitos dias ficar lá. Mas as pessoas pedem, tem umas que pedem. É. Não, fica aí. Dorme na casa do fulano aí. Dorme lá em casa. É, o pessoal gosta. E, Quantos tipo jovens assim, mais ou menos vão? pra missão, acho que vai ali uns 8 só. Selecionado também. Vai alguém pra Caramba. pregar, alguém do louvor, 2 líderes, alguém da mídia e mais algumas pessoas pra dar suporte. Só essa. Que bom, cara. Só que, tipo, a gente quer fazer uma EBF. O nosso... Olha, spoiler, deu spoiler. Jesus. Você já vai saber. Aí, tipo assim, a gente quer fazer uma EBF. Vai sair essa semana. Só que com a EBF... Não, vai ser mês que vem. Sim. Só que nessa EBF, como é um evento maior, né? Precisa de um grupo maior de pessoas. Então a gente tá com mais recrutando mais trabalho, né? pessoas. Vocês querem fazer aonde? A gente quer fazer... Ah, falou mesmo? A gente quer fazer lá pro interior do Tauá. Interior do Tauá. Legal. Tem uma também que a gente quer Legal. fazer em Santa Bárbara. Só que a gente tá vendo aí um dos 2 lugares. Pega, mano. É missão mesmo, que caramba. Eu gosto. Missão. Eu gosto de fazer E isso. já faz tempo que tu trabalha assim também? Gosta de servir em missões assim? Gosto. Desde quando eu comecei. A gente já fez missões na rua também, urbana. Sim, sim. Lá na... Tem que começar, pelo menos aqui tem que começar, né? Tipo, acho que por onde todo Sim. missionário tem que começar. Começar por aqui, começar na cidade. Não, no é bairro. porque, tipo, tem... As pessoas, muitas delas têm essa visão errada de igreja. Acho que a igreja é só o templo. E Jesus não pregava isso. Jesus pregava o quê? Que a gente tinha que ir buscar as pessoas. Pode trazê-las para o templo? Com certeza. Tem que fazer isso. Mas tu não pode ficar esperando dentro do templo. Não pode se limitar só O evangelho a isso, não é né? 4 paredes. Nunca foi, nunca será. Verdade. Se depender de mim, ele vai estourar aí os 4 cantos do mundo. Eu certeza. quero isso. Por isso tem a palavra do id, né? Por todo mundo. Por não todo ide, mundo. fique na sua igreja esperando Por isso os que irmãos irem até por isso que você. eu tenho meus projetos financeiros lá para frente, já tenho isso, o estudo já, mercado financeiro e tal, porque eu quero ser administrador de empresa. Legal. Porque eu tenho um propósito. Eu falo, Senhor, eu sei que eu vou ser milionário, Olha, porque eu tenho um propósito. isso é do meu, irmão. Eu tenho um propósito. Isso é bacana. E, tipo assim, eu tenho muitos propósitos para isso, para fazer missões. Voltado para justamente Voltado- pro reino, né, mano? Aí Praticamente quase todos são para isso. Quase todos. Tirando que eu quero ter uma casa boa, um carro, fora isso, Claro. quase todos são para isso. Nossa, Montar é isso, ONG. né? Não, ONG não, porque, tipo assim, já é um paradigma, é um nome É, muito... ONG. ONG, não, eu quero montar um projeto que inclua saúde. Que atenda, né? essas Com isso, pessoas. fisioterapia, que é a minha área, psicologia, odontologia, tudo isso. Eu quero ter também, eu penso em colocar um navio para ir alcançando várias cidades que não tem esse suporte. Isso é E bom, tipo assim, cara. essa questão de montar um projeto é implantar em várias cidades. Ter esse aporte financeiro para plantar isso em várias cidades. E principalmente o quê? Pregar a palavra de Deus. Levar pessoas para orar ali naquele lugar, pessoas para ler a palavra. Todo lugar tem alguma hora um ensinamento de Deus, ensinamento sobre a palavra dele. Alimentar constantemente, né, essas pessoas com o reino, né, cara? Isso é bacana, mano. Um propósito Isso é top, muito mano. bom. Vai acontecer em nome de Em Jesus. nome de Vai Jesus. acontecer. Para honra e Vai glória dele. acontecer. Porque dele, por ele, para isso, Deus as coisas. Agora ele aprendeu já, fala com convicção. No outro dia tu foi lá aprender. Eu falei, rapaz, fiquei lendo de novo, tudo de novo. Falei, rapaz, mano, eu vou acertar isso aqui. Pai, eu estou no texto errado, eu acho também, não é não. Não, as missões é uma coisa que... Que bom, cara. E além do Toca muito. trabalho com missões, a liderança da Prainha, tem mais algum outro trabalho que tu gosta de estar envolvido, assim, inserido na igreja? O que pensa Ou futuramente. que pensa futuramente? Futuramente... Não, eu, tipo assim, eu participo do culto de campanha, né? Que a gente auxilia os pastores lá. Dia quarta? Não, sexta.
Ó, sexta-feira. Aí prega, dá a palavra, dirige o culto, essas coisas. Entendeu? É uma igreja, a Prainha não é porque é minha igreja, mas tipo uma igreja que dá muita oportunidade para jovens. Entendeu? E graças a Deus, por isso que eu tô aqui. Porque eles me deram a oportunidade, confiaram em mim. Soube aproveitar também a oportunidade, né? Soube aproveitar. É isso que eu falo. Importante. Eu vi, acho que eu vi no podcast também, o Daniel Alves, jogador, né? Ele é um jogador muito bem sucedido em todas as áreas. E ele falou assim, sorte é um encontro de oportunidade com preparo. Aí eu já troco a sorte por quê? Só pela oportunidade. Fala oportunidade, ela se encontra com preparo e dá certo. Pronto, acabou. Porque eu não acredito muito nessa questão de sorte. Para mim é Deus, é Deus. Com certeza, mano. Também Mas como ele não fala gosto, sorte, cara. porque ele tem as ondas dele lá, mas tipo assim, eu acredito nisso. Eu falo que a oportunidade, ela surge quando você está preparado. Quando você tá posicionado, né? Com Tipo, certeza. a pessoa quer tanto, às vezes, eu quero isso aqui, mas não se posiciona, não se toma uma prepara atitude, para não se aquilo. prepara. Não tem um E eu acho que propósito. Deus, se tu falar assim, ou botar assim um caso, eu quero pregar para uma multidão. Se você não estiver preparado para pregar para uma multidão, Deus não vai querer te envergonhar na frente de uma multidão. Então ele não vai te dar aquela oportunidade. Jamais. Eu acredito nisso. Com certeza. Eu acredito nisso. Tem que estar preparado. Por isso que eu falo, né, você tem que se preparar, se não se preparar. E Deus ele é extraordinário porque ele encontrou algo na gente que a gente nunca viu. Verdade, mano. Eu falei também, domingo, Salmo 139, verso 16. Diz assim, tu vistes o meu corpo ainda informe. No hebraico, ele usa o termo galen, que vem do verbo gilen, quer dizer, dar forma. Porque no hebraico é tipo assim, ele usa esse ainda informe, o hebraico não traduz palavra por palavra, ele junta e faz um termo. E o termo que ele usa é esse, dar forma. Ou seja, quando ninguém dava nada pra gente aqui, Deus viu uma forma de glorificação do nome dele na nossa vida. Ele já via algo, Ele né? já tinha visto. O olhar dele é diferente do olhar, graças a Deus. Ainda bem, O olhar né? dele é diferente do olhar do ser humano. Não, e tipo, eu vejo muita gente reclamando, porque fulano... Acho que foi uma das palavras que foi lançada na festa, 111 anos. E falou, porque só usa fulano, porque só fala com fulano, porque só faz coisas na vida do fulano, porque o fulano está disponível. Tá posicionado, né, Tá mano? disponível. Poxa. E eu acredito nisso. A questão de preparo, porque a igreja, eu vejo que às vezes ela falta muito... Não que falta pessoas, mas pessoas qualificadas para assumir aquilo. Com porque reclama de longe, mas não faz nada para mudar. Exatamente. Só prega uma apresenta pessoa, o mas problema, mas não apresenta uma não é solução. uma solução. Pois Aí só é. querem criticar, só querem falar. Só que quando, na verdade, poderia estar se preparando Para fazer, para fazer melhor, acontecer. né? Fazer, Sim. não, Com certeza, já que não tem mano. um aporte da palavra bom, eu vou me preparar para dar um aporte bom para aquela igreja. É tipo isso, mano. Tipo, a galera reclama, como a Erika tá falando. E, tipo, na nossa igreja tem uma cultura, às vezes, que tem, tipo, tem muito trabalho para pouca gente. E quem Sim. tá muito sobrecarregado. Mas é justamente por conta dessa questão, às vezes, do preparo. Tipo, a galera tá só reclamando, mas não tem. Porque falta mão de obra, Falta né? de Falta mão de obra. recurso Deus humano me para livre, isso. mano. Tipo, quando vocês começaram lá, era só tu e o Luan. Poxa, 2, mano. Graças a Deus agora tem mais. Só que a gente se disponibilizou. Pois, né? exatamente, vocês tomaram uma atitude. Assim como os que estão lá hoje, né? Se disponibilizaram a estar ali também. Com Isso certeza. é totalmente importante. Desculpa. É tudo um processo, né? Também atender o chamado também, né? Porque tem gente que tem um chamado, mas aí não busca, não se prepara, não aceita. Acha que vai cair do céu, né? Puf, a Colocar, Bíblia vai entrar na minha Vai entrar, cabeça de um dia pro outro. se colocar no lugar da bênção, né? Para receber. Com certeza. Falta muito isso também. Acho que quando tem uma intimidade com Deus, tu tenta buscar mais aquilo, né? Quanto mais tem intimidade, mais tu quer buscar preparo, mais tu quer buscar mais saber de Deus, ler a palavra, conhecer Ele verdadeiramente. Não apenas de ouvir falar, mas ter realmente uma experiência real com certeza, Deus. mano. E hoje em dia, eu acho que os jovens, eles estão muito... Alguns estão muito nessa... Estagnados. Eu vou pro culto, Exatamente. tá Estão legal. na zona de conforto Estão deles. na Eu zona, acho não também querem que- sair. Eu acho que o que acontece também é muito aquela parada de eu vou primeiro fazer a minha vida aqui, eu vou estudar, eu vou trabalhar.
quando eu tiver um tempo, eu vou lá na igreja no domingo, bato meu ponto lá e tá tudo certo. E querem receber as bênçãos, E quer né? receber a bênção, quer que caia no E colo quando não deles, recebe é mano. porque Mas Deus é ruim. Não, e tem gente que eu olho assim, dentro da liderança, da nossa igreja, de outras igrejas, pessoas que têm um potencial extraordinário para exatamente, ser líder, entendeu? A gente vê, só pelo jeito que a pessoa fala, que ela age, o talento de ser uma líder, um líder Com certeza. nato. Só que eu acredito em uma coisa, eu acredito que a dedicação, ela passa por cima do talento. Tem essa questão também. Pra mano. mim, a dedicação, ela arrebenta o talento. Tem essa questão também, porque não basta o cara só falar bacana, tipo, falar bonito aqui e... Não, mano, tem que se dedicar como tu tá falando. E o reino é dedicação, o reino não é talento. Dos exemplos que é pro reino é a questão de semear. O cara, ele sai pelo campo jogando as sementes, mano, tem que ir lá e tal, pá. Já pensou? O que ele teve que fazer? Teve que estar ali no sol. No sol, pegou teve que chuva catar as também, sementes. teve todo o trabalho. Teve que ele plantar, teve que ele regar. Entendeu? E às vezes a galera quer o resultado pra ontem, só né, colher, mano? né? Só quer colher, Não mas não é planta. assim. É pô. complicado demais, complicado demais. Não é tipo, uma pessoa- e nós que somos jovens, nós somos, querendo ou não, isso daqui tá no nosso subconsciente. A gente é pessoas muito imediatistas. Com certeza. A gente quer logo, quer agora. E se a gente não entender o tempo de Deus, a gente vai ficar perdido Porque a nisso. gente está num tempo que é tudo instantâneo, É, né? tudo muito rápido. Quando eu Pá. vejo um vídeo de 6 minutos, eu já fico agoniada. Porque, gente, ninguém resume isso. É que, olha, É muito grande. tem uma pesquisa que tava falando do TikTok. Fala, por que as pessoas perdem tanto tempo no TikTok? Porque São vídeos curtos, né? É porque é tipo assim, é o prazer imediato. Mano. Aí tu fica ali, é como eu te falei, Passa horas como eu te falei, a ali. questão da descarga no teu cérebro. É a de mesma dopamina. coisa, né? Toda hora tu tá ali, mano, tendo uma descarga diferente, de assuntos diferentes, de coisas verdade, diferentes, de mano. imagens, vídeos diferentes. Não consigo, mano. É verdade, Não é gosto. E aquilo fica despertando no teu cérebro toda hora. E tu não quer sair daí, tem gente que perde 3, 4 horas naquele negócio. É verdade. doido. Ó, podendo estar escutando um podcast, tipo o nosso podcast aqui, que é top. Não, eu escuto podcast longo, mano. Eu tô nem aí. Ai, eu Nossa, depende de quê? Às vezes eu assim. não Depende do assisto, eu só assunto de escuto. interesse. Pois é. É, que vai vai isso também. Eu muito assisto assim. muito os que falam de empresas, Eu também, empreendedorismo. empreendedorismo, administração. Eu também, eu assisto bastante também dessa galera, porque é uma área que querendo ou não também tá ligada a, tipo, são coisas que tu consegue aplicar na tua vida pessoal. Com certeza. Em outras áreas, assim, então, tipo, é muito bom também. Mas é bom regar, né? Porque tem muito podcast, apresentador que pensa que é coach. Eu vi um... Aí é Aí complicado. que Fala quebra. aquelas- só quer aquelas falar aquelas frases coisas de bonitas, efeito, né? assim. Aí ai, pega eu o copo, Deus, coloca eu a música bonita, eu Tá fico- tudo no caderno aí, lê, Nossa, quer eu dizer, fico fala. doente. Eu vi... Essa semana, eu acho, não lembro, acho que era o Felipe Tito. Eu lembrei de ti, da última vez que a gente conversou. Ele falou assim, trabalhe como se Deus não existisse e não sei o que, alguma coisa com fé. É um termo em latim que ele usa. Só que no podcast que eu vi, ele citou errado. Totalmente. eu já ouvi. Ele totalmente errado. Aí eu fui pesquisar e disse, era isso que ele queria falar. Ele tem cada frase de efeito É bacana. que não dá, assim. Não, e o pessoal nem lembra Não mais é que ele é coach. ator, né? É. De tanto ele estar nesses podcasts assim de coisa, de falar essas coisas, o pessoal não sabe nem que ele é ator. Fala, que esse Esqueceu. não, ele é empresário. Só. Mas é bacana. Vão ter um filtro, né? Saber ali. Mas é isso. Mas que bom, cara. Então essa que é a tua perspectiva mais pra frente, né? A questão de empreender pra realmente ter esse propósito de investir no reino. Sim, Isso investir é Glória a realmente Deus por importante, cara. investir no reino. Porque quanto mais empreendedor a gente tiver, quanto mais milionários a gente tiver, melhor vai ser pra Amém. gente, mano. Tu é Com doido. certeza. Porque as pessoas hoje em dia só pensam nelas, né? Elas não pensam no bem-estar do próximo. Com certeza. Aí é complicado. Deve ser por isso que tá... E eu acho que é por isso que eu sou muito sensível a essa questão do próximo, porque eu vejo a dificuldade que eles passam nessas missões que eu vou. A precariedade que é onde eles moram. Eles têm uma onde eles necessidade, né? Em todos os muito grande. aspectos. Tem gente que, tipo assim, não tem nem... Não é água encanada, mas eles não têm, tipo assim, água mineral. Água O potável, básico, água- né? O saneamento básico. Sai direto do rio, passa assim pelo cano, mas é água do rio Não é praticamente. tratada. Tu é doido, cara. Às Eles vivem em uma situação de limite. Uhum. Tá no limite para eles sobreviver ali. Quando o papai morava aqui, a gente tinha um projeto desse. O papai era líder também de missão lá na Simeão. E íamos para o interior de Maracanã, que era numa comunidade chamada São José.
E nós fazíamos isso todo ano, era em mês de outubro, época das crianças, fazíamos de manhã uma IBF e à noite distribuíamos cestas básicas para as famílias e a gente percebia como eles têm uma necessidade tanto de questão financeira quanto da questão espiritual. Percebe que... Porque pessoas que não têm perspectiva de vida não têm também outras perspectivas em outras áreas. Com certeza. Então, eles vêm, falando da palavra de Deus, eles tinham curiosidade para saber mais, e não tinham Bíblia em casa, então tinha uma igreja, sempre tem uma igreja católica, né? Eles iam muito para lá, porque não tem aquela palavra mais palpável de ler a Bíblia, de uma pessoa chegar e falar do amor de Deus para ti, sendo que a comunidade, ela... basicamente são a mesma rotina das pessoas, às vezes trabalhar para sobreviver. Na IBF que fazíamos, as crianças percebiam muito carente de tanto de atenção, brinquedo que nós dávamos, distribuíamos e ficavam tão felizes, dão valor em coisas que parece que a gente não dá tanto, e crianças descalças, isso, meu Deus, eu ficava assim, Senhor, como, mas tipo, as pessoas não conseguem ver uma solução na frente delas. É verdade. Sim. E quando você vai lá apresentando a palavra de Deus, elas conseguem enxergar uma solução. É esperança. Como Parece que, tipo assim, para nós, às vezes, que já vivemos isso, vivemos Cristo, vivemos a palavra dele, vivemos as doutrinas dele, para nós, às vezes, é normal conhecer a ele, entendeu? Mas para as pessoas que não conhecem, para elas é tipo assim... realmente a luz no fim do túnel. Alívio, não, realmente é. Eu lembro que eu conversei com uma moça que ela tinha um certeza, filho, que ela tava falando da vida dela e tal, que a sogra na época tinha rejeitado ela, o filho jogava o filho dela para fora da casa. Tipo assim, ela trabalhava, né? Antes dela ir morar nessa vila, ela trabalhava e deixava o filho dela com a avó, que é a mãe do ex-marido dela. E a avó desprezava o menino, botava o menino para fora de casa e deixava ele. Ela falou que ela chorava, só que ela não tinha raiva da avó, né? Da avó da criança. E tipo, ela começava a chorar e falava, não, mas eu sei que Deus tem algo pra mim. Aí eu conversando, dei uma palavra pra ela, falei, mas graças a Deus você tá aqui hoje, Deus te deu uma nova oportunidade, deu uma nova oportunidade pro seu filho, pra ele estar aqui. Isso daqui é uma provisão de Deus pra sua vida e pra vida dessas famílias aqui também. E se agarram isso, né? Que E Deus está elas cuidando. falam assim, não, realmente eu acredito que Deus mandou vocês e tal. Aí eu pergunto se eu queria aceitar Jesus lá, começou a chorar. As pessoas falam, elas reconhecem que Deus é tudo. Elas falam, não tinha nada, agora eu tenho alguma coisa. Só tinha problemas, agora eu tenho uma solução para eles. Elas enxergam em Cristo isso. É a luz no fim do túnel para elas. E Cristo, ele é um conforto, né? Por mais que não tenha nada, mas tem aquele conforto, aquele refrigério, aquele alívio na tua alma. De que eu não tenho nada, mas tenho Cristo, que já é absolutamente tudo. E isso ser missionário é viver essas experiências. Qual foi a experiência mais louca que tu já teve no campo missionário nesses anos? O campo missionário foi uma vez que eu fui... Eu acho que eu tenho duas, assim, mas eu vou contar uma... Que a gente foi na área urbana, né? A gente foi lá na Presidente Vargas. Aí um rapaz, ele falou, olha, eu sou afastado, não sei o que e tal. Ele tava todo agitado, a gente começou a conversar com ele. Aí ele começou a baixar a cabeça, assim. Eu falei, eu posso orar por você? Aí ele disse, pode. Eu orei e tal, no final ele falou assim, eu consigo ver algo diferente em ti. E eu sei que você é um profeta, que você prega a palavra de Deus. E o cara não me conhecia. Ele falou isso pra mim. Aí toda vez que eu vivo alguma experiência assim, eu sei que é Deus confirmando que ele tem algo comigo. Embora a gente tenha nossas lutas contra desistência, contra desacreditar na gente mesmo, contra o nosso ego, que muitas vezes cresce porque alguma coisa que a gente faz e não é o intuito de Deus, isso nem também deve ser o nosso. Sim. Mas a gente luta contra isso todos os dias. E muitas experiências que eu vivi era isso, era Deus confirmando que ele tinha algo comigo. Que bom, cara, graças a Deus, porque acho que a gente, às vezes a gente escuta, né, Deus falando, e passa um tempo, aí começa a vir os problemas, cansaço, aí tem coisa da igreja, a rotina. E realmente é um alívio pra gente e uma força a mais pra gente continuar nessa caminhada, pra ver que a gente realmente tá fazendo a parada certa, né, mano? Outra que eu vi foi lá em Santa Isabel. Santa Isabel, tipo assim, uma criancinha, né? Aí eu lembro que não tinha mais brinquedo nenhum, se eu não me engano, tinha dado todo já. Tinha só um boneco, sem braço. Ele pegou aquele boneco com tanta felicidade. Caramba. O boneco não tinha nem braço, a capa era rasgada.
Tinha sobrado. Ele pegou, mas ele brincou o dia inteiro com aquele boneco. Caraca. E ele sorria, brincava, fazia tudo, corria, mostrava pros amigos o boneco. Pra te ver a simplicidade, né? É, mano. Já vi muito Simplicidade isso. daquilo. O valor que eles dão às coisas. Isso daí trabalha muito na tua humildade. Tu fica Com certeza, mano. Fica muito quebrantado com essas coisas. Tu Nossa. imagina, eu sou tão Sim. privilegiado e tem pessoas que... Mano, Não essa tem nada parada, disso. essa parada de Melgaço aí, mano. Aí, vendo os relatos aí, tipo, trouxeram uns vídeos de lá, né? 200 pessoas convertidas. Pois é, 200, mano. 200 almas. Sabe o que é Maravilhoso. 200 almas? Eu É tava uma falando- igreja já, mano. É uma igreja grande. Eu tava já. falando pra Eric, eu disse assim, um amigo meu foi, ele falou que foi uma luta pra ele conseguir dinheiro pra ele ir. Uhum. Aí a gente tava lanchando e falou, mas foi uma benção. Eu falei, mano, tu já parou pra pensar que você entrou pra história de uma cidade levando a palavra do reino de Deus, levando mantimentos através da igreja? Tu entrou pra história, Isso mano. é incrível, Entrou pra mano. história. Né? Contou Eu queria estar lá, eu muitas falei pra ele, eu sementes queria estar lá. No lugar onde é a pior cidade pra se viver, tu entrou pra história. Verdade. Num ambiente desfavorável, tu conseguiu alcançar mais de 200 almas. Porque, eu não falo dele, mas o conjunto, né? É, com certeza. Ele, como igreja, como parte do corpo, conseguiu alcançar 200 almas convertidas. Caraca, Falei, mano, isso daí é extraordinário, mano. Isso daí é o maior milagre que Cristo deixou pra Verdade. nós. Com certeza, mano. Tá doido, Algo né? que ele vai poder falar dessa experiência. É, tipo, vai eu poder contar participei- pros filhos, Eu Nossa, participei demais. disso netos. aqui. É, mano, isso é muito top, cara. Com certeza. E foi uma inspiração, não uma ideia, né? Mas foi É. algo realmente que Deus brotou no coração dos idealizadores para realmente chegar, né? Até lá, porque já vi muitos relatos de Melgaço, mas só coisas ruins de lá. Sim, sim. Como a fome, como a questão de prostituição, infantil. muita reportagem disso, questão de tráfego, questão de ser mesmo uma cidade perigosa. E agora sair de lá com outras notícias, falando, nossa, Saber pessoas que aceitaram Melgaço foi Jesus. impactada com a Pessoas- palavra de Deus. Uma notícia totalmente diferente da realidade deles. Pessoas que não tinham o que comer e hoje vão, pelo menos uma semana, cesta básica, mas pelo menos uma esperança sentiram. Já abriu 2 igrejas lá, se eu não me engano. É, né? Deus. Já abriu Abriu, eu 2 vi que igrejas. tinha abriram aberto lá, uma, glória a parece que Deus abriu por mais isso. uma. E tipo assim, eu vi um relato de uma moça, acho que foi antes deles irem, foram só os pastores, se eu não me engano, pra lá. Ela falava, veio vários profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, falando pra eu vi esse mim vídeo. que eu ia ganhar uma casa, que Ele ia prover essa casa pra mim. Eu nunca acreditei, mas olha, hoje Deus enviou vocês e tal. Pra te ver, nós somos resposta de oração muitas vezes para as pessoas. Verdade. Com certeza. E nós devemos orar para isso, para nós sermos resposta de oração para Exatamente, elas. né? Tipo, o ex-me aqui, né, mano? Tipo, ex-me aqui, Senhor, me usa. É Entendeu? aquilo, né? Como é que vai me dar uma casa? A pessoa que não tem nada fez. Não, para, né? Esse irmão aí, eu acho que ele falou com a pessoa errada, ele não tá errado. bem da cabeça. Aí depois de um tempo, Mas, é um realmente. milagre que ela vai poder falar isso para todo mundo. Vai certeza, uma mano. semente que né, ela floresceu e assim ela vai jogar em outras pessoas para dizer, olha, isso aqui foi resposta de uma oração, isso aqui foi Cristo que me deu, isso aqui foi... e talvez até na casa dela servir até uma célula, abrir... Algo do sei tipo, que, né? E para Com certeza. levar mais a palavra. Essa atitude, essa ação vai ecoar muito, muito, muito tempo, cara, ainda. Pra na sempre, mano. Pra tipo, sempre. vai ficar na história da Passar por igreja. gerações e gerações, vão Com falar sobre certeza. isso. E eu acredito que depois de tudo isso, a igreja também vai investir ainda mais. Tipo, a nossa igreja vai Sim. investir ainda mais nessa área de missões. Né? Tipo, aqui no nosso estado, né? Já sustenta outros missionários fora, né? Mas eu acredito que aqui também aumente ainda mais esse trabalho, que é realmente importante. Aquela parada, tipo, tem lugares que a mensagem ainda não chegou. Tem um lugar Sim, ainda. tem. Sempre tem, sempre cara. tem. E a gente tem que estar realmente disposto a... Vamos fazer isso acontecer. Mas que bom, cara. E lá na prainha, quais são, tipo, os planos ainda para esse ano? Assim? Pode Pra esse falar, ano, já falou Já deu um muito, spoiler já aí, deu mas dá spoiler. mais um. A gente tem um calendário aí, tem algumas programações que não posso falar, né? Porque toda vez que a gente faz A conferência vocês não querem fazer 2 vezes ao ano ou só uma Não, vez? uma vez por ano. Uma Pra vez ser por ano. bem feito. E como foi, mano? Tipo, tu já sabia que tu ia pregar com o Raik? Não, o pessoal falou, né? O pessoal falou, mano, tu vai lá, não sei o quê. Porque esse é o a gente vai estilo pedir do pra ir lá com ele, Raik, né? Eu já vi as pregações dele. Ele prega com 2 alguém. pessoas ali. Que eu acho muito E legal. aí, tipo, só foi no susto mesmo ou como é? Não, o pessoal tava esperando, já o pastor falou, né? Eu falei,
Mas quem pregou mais com ele foi o pastor pregou mais com ele lá. Pastor Luan. Mas foi uma bênção, graças a Deus. Foi uma bênção, foi. Eu escuto esse Foi áudio muito de vez em linda quando. aquela conferência, foi bênção mesmo. Foi. Graças a Deus. E foi trabalho, isso que eu ia comentar Foi agora. trabalho. Mano. Foi trabalho, porque, caramba, ver, tipo, é muita gente, porque era mais de 300 pessoas que Foi tipo tinham assim, ali, 2 né? meses, eu acho. 2 2 meses e pouco, trabalhando em cima disso. O Luan, ele tinha comentado que ele foi pregar no nosso retiro, que a gente teve no início do ano, foi em março, o nosso retiro. Aí ele comentou que ele tinha planos, né, pra Missão Jovem Prainha, e que ele ia começar a trabalhar, tipo, 2 meses antes. E realmente, foi 2 meses de divulgação. É porque é uma coisa muito árdua. E a coisa mais louca, mano, foi a questão do iPhone, bicho. Esse sorteio desse iPhone, mano, que vocês fizeram. O pessoal fala... Mano, o pessoal isso falou é muito sobre loucura, mano. O cara não tem um iPhone, vai sortear um iPhone. É, mano. Foi na... Vamos sortear um iPhone, vamos. Cadê o iPhone? Não Foi tem. na fé, irmão. Foi na fé. Eu ia falar isso, mas é mano. Foi tipo assim... a gente vai sortear isso aqui. A gente tá vendo e tal, a gente consegue patrocinador. Algum patrocinador pra, né, fornecer o iPhone. Mas só que foi muito complicado, mano. É difícil. É caro. A gente conseguiu num valor bom, mas também teve que pagar. Tem que pagar de qualquer jeito, né? Sim. E aí era o Raí que vocês queriam trazer, Mas mano. graças a Deus deu tudo certo. Graças Graças a a Deus, Deus. mano. Essa conferência também ficou marcada. Graças a Deus. Mas é isso aí, o pastor falava que depois da conferência ia virar uma chave Mas virou, mano. nas pessoas, entendeu? Com certeza. Acho que não tem uma pessoa que não ficou impactada com o que verdade. aconteceu ali, cara. Foi espetacular, mano. Espetacular. E o trabalho de vocês tem 2 anos, 2021, tudo, né? 2021. 1 ano e pouco. Vai completar 2, né? 2 anos. E, Janeiro do ano que vem. e nesse trampo todo aí, qual foi a experiência mais louca que também tu já viu liderando o jovem? Cara, já vi muita experiência louca, mano. Muita experiência conta aí. louca. Muita experiência louca. Já, deixa eu ver aqui. Mano, eu lembro de uma que foi até engraçada. Teve uma vez que a gente tava conversando perto da igreja, né? Aí tinha um parceiro meu que tava do meu lado, a gente tava conversando sobre alguma coisa assim. Eu não lembro qual era o assunto, mas a gente tava conversando sobre alguma coisa séria e tal. Aí tinha um menino que era... Ele não tá mais lá, porque ele tá trabalhando, tá em alguns assuntos do trabalho dele, né? Mas eu falo com ele até hoje, falo pra ele visitar lá, só que o tempo dele é muito curto. Trabalha em shopping, aí tem essa logística é muito ruim. Aí eu tava conversando, ele chegou de moto lá. Aí o culto tava acabando, né? Aí quando ele falou, mano, eu tenho que sair. Eu falei, mas por que tu vai sair? O culto não acabou, varão. Aí ele disse assim, não, porque eu tenho que fazer não sei o que na casa de uma menina e tal. Aí eu falei, rapaz, o que tu vai fazer na casa da menina? Quem que vai estar lá? Ah, vai estar ela, uma fulana e mais não sei quem. Eu falei, tu vai ficar na casa da menina sozinho, vocês lá. Fala, não, mas eu não vou fazer nada. Eu falei, eu profetizo, se tu fazer algo de errado, tu vai cair dessa moto. Ele começou a rir, no outro dia ele veio com a perna toda ferrada. Mano, me desculpa, mano. Nunca mais. Não, e ele começou, eu falei, eita, pensei que eu tava brincando? Não. Pensei que eu tava brincando. Ele, me desculpa, mano, eu quebrei a moto do meu tio. Eu falei, mano, passa muito. Bem feito. Aí ele ficou, sei que ele ficou, não, mano, tem como sobre isso daí. Eu falei, mano, não é que eu caí da moto mesmo? Nunca mais também, né? Eu falei, pra te aprender, bicho, não pode brincar com Deus, não. Jovem é uma bênção. Não, mas eu já tive várias experiências assim. Não, e tipo assim, é uma coisa que não era pra se tornar normal, mas é caso de pessoas querendo se suicidar. É muito frequente, não só na nossa igreja, mas em várias. Com certeza. Várias, em todas tem alguém assim. Acho que esses 2 E últimos anos tem que ser muito, tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, entendeu? Pois é. É um assunto muito delicado. Muito né? delicado. Muito delicado. Tipo, esses 2 últimos anos foram bem atípicos, assim, tipo, pandemia e a vida realmente parou, assim, de certa forma. Depois de 2020, né? Depois de 2020 foi tudo diferente. Tudo diferente, é uma vida totalmente diferente hoje, assim. E com certeza tem muita gente que sofreu com tudo isso. Sim. E tá tentando lidar, eu acho. Então, realmente, eu acho que os índices de, não sei, depressão, se a gente for pesquisar, deve ter aumentado, a ansiedade deve ter aumentado nesse período. E esse foi o período que, desculpa, mas praticamente tudo aumentou. Tanto quanto abuso sexual de crianças em casa, questão de separação, divórcios, com certeza. Feminicídio, questão de agressão a Lei Maria da Penha, questão de pessoas depressivas, porque ficavam em casa vendo noticiário, ficavam muito
naquilo, assim, o mundo tá acabando. Tá acabando, e eu não fiz nada da minha vida. Tudo de ruim, aí as igrejas não estavam também de portas abertas. Não podia, né? Não podia estar de portas cara. abertas, não podiam, tinha lei para fecharem. Então, foi um ano tenso, muito foi tenso, difícil. cara. Foi. Somos sobreviventes. Eu acho que hoje a gente ainda tem até bem, assim, tipo, a igreja está funcionando, graças a Deus, a gente consegue fazer os nossos trabalhos, os eventos e tudo mais. Eu acho que é realmente lidar com as consequências nos jovens, né? Talvez, como tu falou, a questão Sim, tem de muitos suicídio. jovens que passaram por traumas antes disso e essa situação só agravou. Agravou mais. Tem pessoas que desencadearam novos traumas, desencadearam traumas antigos, Verdade. outras que tiveram outros traumas, pessoas que não tinham traumas geraram traumas. Né? E tem que ser uma coisa muito, muito cautelosa ali, tem que ter muito aquele cuidado, acompanhamento. Como é você lá na frente, você senta com essas pessoas, tem um cuidado a mais, assim? Tem, porque, tipo assim, a questão do acompanhamento é isso. Tipo assim, tu tem que conversar com a pessoa direto. Não dá pra conversar todo dia, né? Porque todo mundo tem seus afazeres. Mas tu tem que tirar um tempo para conversar com as pessoas. Porque senão tu não vai saber. E nós vivemos numa geração que é, tipo assim, uma coisa que eu acho muito errado é que as pessoas não falam. Tem muita gente que não fala. Aí, tipo assim, tem pessoa que sai da igreja. Teve um acontecimento aí, tipo assim, uma pessoa saiu da prainha e começou a falar mal do pastor Luan. Começou a falar mal do pastor Luan. Porque isso, aquilo. Me abandonaram. Aí eu falei, peraí. Como é isso? Aí eu falei, mas eu sempre estive aqui, sempre te perguntei como tu estava e tu nunca me falou nada. E o pastor com certeza falou contigo algumas vezes, tu não se abriu para ele. Ou seja, não te abandonaram, você que não se dispôs Se isolou, né? Tipo... a falar o seu problema para nós tentarmos te ajudar. Exatamente. Entendeu? Esse Aí falou, não, realmente falei, se você fala, isso não é relacionamento, tipo assim, isso pode ser, pode englobar todo tipo de relacionamento. Com certeza. Relacionamento de namoro, noivado, casamento, amizade, tudo isso. Se tu não fala, né? Se você não conversar, não tem como eu saber. Muitas vezes tem, tipo, a partir da intimidade que a gente tem e conhece uma pessoa, a gente sabe. Só de olhar para a pessoa, da forma que ela fala, o gesto que ela faz, a forma que ela age, a gente consegue analisar e perceber que tem alguma coisa de errado. Mas tem muitas situações que não. Verdade. Como é que eu vou saber se você não falar, não dialogar? Entendeu? Tem que se abrir, né? Isso vai começar a gerar frustrações dentro de você. Sim. Isso vai começar a acumular e você vai ficar... Tem uma hora que você não vai aguentar. Exatamente. Aí vai tentar fugir daquilo. E é isso, a pessoa foge da igreja, foge do líder. Assim. Com certeza. É Aí, verdade. Porque é a questão de falar, né? Ela tá se expondo ali, né, mano? Ela tá quebrando com todas as barreiras. mas eu concordo na questão de você ter que falar com pessoas certas. Certas, exatamente. Pessoas certas. Você não pode falar seus problemas, suas coisas para qualquer pessoa. Tem que falar para pessoas que Vão possam te te ajudar e te entendam naquele caso. Com certeza. Porque tu vai falar pra uma pessoa que Não a te vida dela já não tá legal, vai né? acrescentar em quê, Vai né? acrescentar em quê, exatamente. Qual tipo de conselho vai dar? Ainda tem as pessoas que dão as falsas críticas construtivas, né? Pessoa que fala que é crítica construtiva e não ajuda em nada. Nem nada, tá só Eu parto de um princípio, que eu não posso carregar uma crítica construtiva e nem aceitar uma crítica construtiva de alguém que não constrói nada. Isso é bom, gostei. Também acho. Como é que eu vou adquirir um conselho, uma crítica de alguém que não constrói nada, que não faz nada, que só apresenta problemas, mas não apresenta soluções? Só ponto zero. Verdade. Não dá. Entendeu? Porque eu falo, beleza, você pode apresentar um problema, mas apresenta a solução para ele também. A partir do momento que você apresentar a solução, nós podemos conversar, chegar no denominador comum, E ver o que pode E ser feito, executar, né? ver o né? que pode ser feito e executar aquilo, exatamente. Pega, mano. Mas trabalhar com jovens, adolescentes, pessoas no geral é complicado. Muito complicado. Mas é bom também. É bom, é bacana, muito bacana. Empolgante, né? Por isso que a galera entra para a área da psicologia, para entender a cabeça das pessoas. Nossa, essa área Eu não, não, essa área eu não entendo Não, a a minha mãe ela faz psicologia, ela tá no segundo semestre. O papai ajuda ela nas provas lá, fala, isso daí é matéria pra doido, rapaz. Como é que eu não tô entendendo nada disso daqui? Como é que tu vai entender essas coisas? Como é que tu entende? Fala, rapaz, não é pra qualquer um não, é pra É quem tá uma área disposto. que eu certeza. realmente não fui. Não, São assuntos assim que fica, meu Deus do céu, não dá. Também não tenho saúde pra isso. Realmente, Não mano. dá. Eu Tem sou coisa de que- humanas, mas essa daí não dá.
Então, caminhando para o pro fim, final, né? que tem muito assunto ainda, mas todo final do episódio a gente fala para o convidado deixar uma palavra para os jovens que estão nos acompanhando, dar um conselho, uma dica, um puxão de orelha também é válido. Puxão de orelha, um empurrão. Um conselho, uma dica. Hoje eu também vivo isso, mas é por opção. Porque, tipo assim, nós sabemos como está o mercado de trabalho hoje em dia, né? A gente tem que se qualificar bem para entrar nele. E eu me dispus, como eu falei no começo, eu me dispus a servir o evangelho de todas as formas. Já rejeitei vaga de emprego. Duas. Uma foi entrevista, a outra não, já estava certo. De salários bons, muito bons. Na tua área ou em outras Não, outras áreas. Só que, tipo assim, eu teria que abrir mão. Do tempo. Uma delas ia ser no shopping. Eu ia ganhar um salário muito bom pra mim, eu moro na casa dos meus pais, não pago conta ainda. Sim. Só muito dinheiro, era muito dinheiro. E se eu morasse sozinho também ia ser muito dinheiro. Ia ser muito gasto. Ia ser muito dinheiro, eu fico pensando assim, mas eu recusei. Mano, porque eu escolhi servir. Eu já trabalhei em shopping, eu sei como é. É zoado, mano. Zoado. Tu entra de manhã, sai à noite, não sabe como é que tá o tempo. Tu não vê o tempo passado, tu vê se choveu, se tá fazendo sol, se aconteceu alguma coisa. E nessa época, assim, zoado, foi no meio de 2021 e eu tava full time na igreja. Full time, tava assim, tava na igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias, toda semana. É zoado, mano. Todos esses dias, na verdade, todas as semanas. Porque tem aquela parada, a pessoa tá precisando, beleza, mas não fica ali. Porque tem gente que vê aquilo ali como o resto da vida. Se acomoda, né? Fica acomodadas, mano. É complicado. Mas eu não aconselharia também, mano. Tipo, pra galera que é daqui da igreja, que tá trabalhando aí, tá full time, que serve, mano, vai ver outra coisa, faz outro corre, mas não te mete não vale só, mão, mano. não. Eu parto desse princípio também. Eu não vou trocar o meu ministério, o que Deus colocou dentro de mim por causa de dinheiro, por causa de dinheiro, algo financeiro. É complicado. Até porque não é algo que estava necessitando, né? Sim. Era assim. Aí eu também, mas também essa questão, se você está necessitando, exatamente. aí você ora e começa a pedir algo melhor para Deus ali, entra naquela porta, porque você fala assim, uma necessidade, Senhor, se eu não ficar aqui, vai começar a apertar para mim, mas ora para Deus abrir uma porta maior. Com certeza. Maior, melhor. E ele vai suprir as tuas necessidades. E eu acredito nisso, que eu ia falar, engloba nessa questão, nesse âmbito. Isaías 6 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu século encheu o templo, e os umbrais da porta tremiam. E ele fala que ele viu um anjo que traz com uma tenaz, uma brasa viva e coloca na boca dele. E depois ele diz assim, quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O que é mais interessante dessa palavra é o quê? Isaías, ele era o único profeta que tinha um vínculo direto com o rei. Porque historiadores judaicos dizem que ele tinha esse parentesco. Ou ele era sobrinho, ou ele era primo do rei Uzias. Ou seja, ele tinha um acesso, ele tinha uma porta liberada aqui na terra com o rei. Ou seja, com a autoridade máxima. Ele era o único profeta que foi privilegiado. Só que o rei Uzias morre. E a porta aqui na terra se fecha. Só que quando a porta se fecha aqui na terra, ele tem uma visão do céu. O que eu aprendo com isso? Quando uma porta se fecha aqui na terra, é porque Deus quer te dar uma visão nova, que isso vai perdurar para o teu futuro e vai fazer todo sentido para aquilo que Ele colocou dentro de você. Ou seja, se uma porta se fechar aqui na terra, acredita que Deus tem uma visão nova para você, que você vai entender isso no futuro e isso vai durar para a tua vida inteira. Com certeza. Que vocês ficam com essa palavra que Isaías viveu e é conhecido até hoje. Porque ele foi um dos maiores profetas, o profeta messiânico. E ele teve que ver uma porta se fechar aqui na terra, mas ele viu uma visão do céu que mudou o futuro dele. E eu profetizo para você que se uma porta se fechou aqui na terra, no céu vai se abrir uma porta muito maior, que vai te dar uma visão muito maior, que vai mudar o teu futuro daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém, cara. Amém. Pensa Vocês nisso. ficaram com essa palavra? Essa Não palavra não é só para pegou isso aí, vocês, cara, mas também acredito que eu e Felipe também Com nos certeza. edificamos, até quem tá aqui também com a gente. Galera da E equipe. não fica triste se uma porta se fechar, não fique chorando pelos cantos, mas sempre ore para Deus. Ele vai
sempre te falar o porquê que essa porta fechou. Às vezes não era o momento certo, às vezes ia te levar para outros caminhos. Então, sempre ore para Deus alinhar os teus planos. Eu sempre falo isso, sempre para Deus alinhar os planos dele, os teus planos com os dele. Porque os teus planos podem ser frustrados, os de Deus não vão ser frustrados. Amém. Então, muito obrigada também, Arthur. Arthur. Eu que agradeço. Mano, é um Participar. prazer, Pela cara. É um oportunidade. prazer. Muito bom E te não encontrar. Conhecer de participar pela primeira vez. Vai ter outras, Vai com ter, eu certeza. não tenho certeza Tem mais disso. projetos aí que com certeza a gente vai te chamar. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Já temos o acesso, já temos a ponte. Agora o Arthur vai fazer parte também da casa. Verdade. E olha, se quiser voltar, E se jovem- curta o COD, Sim. né? Falar do COD pra ele, nosso ciclo de oração jovem, toda sexta-feira. Tipo de oração jovem. A partir das 9h30. 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 Aí é bacana. Pode vir, traz a galera de lá, traz o Luan também. E é isso aí. E a conferência? Nossa conferência é Flame. Flame. Vai ser esse final de semana, sexta e sábado, sábado. dia 24 e 25. Na Assembleia de Deus. 1º de dezembro, dezembro. aqui próximo. 1º de dezembro. Jovens, não faltem, viu? Vocês estão convocados. Sempre tem opção de faltar. Vocês Verdade. estão convocados. É a segunda melhor lá, a primeira é o Vale do Hebron. É aqui. Obrigada ao nosso Mas é isso aí. patrocinador. Isso, Norte Norte Hortifruti, sempre aqui com a gente, mesmo atrasado, mas mandou. E foi uma caixa bem grande. Aí o Arthur vai comer todas essas frutas. O Arthur vai comer a Tô só pitaia. esperando- tô Ele vai esperando comer a terminar aqui, pitaia. irmão. E que mais? O Shalom. Shalom também, Obrigado, sempre tá Shalom, aqui com a com gente. certeza. Obrigada aos nossos meninos que estão aqui, o Júnior. Valeu, equipe. Aí, nossa Vocês equipe, são Kleber, e hoje o demais. Gabrielzinho também está aqui. Deixa eu ver mais algum aviso. Tá no Spotify também, não esquece. Spotify. Escuta lá nosso podcast, nosso Instagram, as programações. É isso, eu acho. É isto. Muito obrigada. Fique com a gente até o próximo episódio. Isso, Fique valeu. com Deus. Pode comer agora. Come tudo. Tava só Pode esperando. comer.